Erros. Eles definem trajetórias, destroem impérios, e por vezes, de forma quase milagrosa, constroem pontes onde antes só existia um abismo intransponível de solidão e silêncio. Um único dígito trocado, uma palavra fora de lugar, um passo em falso na escuridão, são essas pequenas falhas, esses desvios infinitesimais do curso planejado, que tecem a complexa tapeçaria do destino humano, muitas vezes com fios de dor, mas ocasionalmente com fios de ouro puro, revelando padrões que nenhuma lógica poderia prever ou antecipar. Naquela noite fria e impessoal em São Paulo, uma cidade de 20 milhões de almas que raramente se tocam, dois erros estavam prestes a colidir. Um foi o erro de uma mãe desesperada, um grito de socorro digital lançado na vastidão da indiferença. O outro foi o erro de um homem que acreditava ter se blindado contra qualquer forma de vulnerabilidade, o erro de pensar que o passado poderia ser enterrado sob camadas de riqueza e poder, sem nunca mais voltar para cobrar sua D. E acento agudo vida emocional. Nenhum dos dois sabia, mas seus universos paralelos, separados por quilômetros de concreto e abismos sociais, estavam a um simples toque de tela de uma colisão que mudaria tudo, provando que, às vezes, o caminho mais tortuoso e equivocado é o único que pode verdadeiramente nos levar para casa, para o lugar onde nossos corações partidos podem finalmente começar a se curar. Por favor, o leite do Mateus está acabando, não sei mais o que fazer, me ajude seja quem for. Sofia sussurrou as palavras para a tela rachada do celular, os dedos tremendo tanto que mal conseguiam acertar as letras, cada toque uma prece silenciosa lançada na escuridão digital de São Paulo, uma cidade que pulsava com uma vida que parecia pertencer a outro universo, um mundo de luzes e oportunidades que ela só via pela televisão e que a faziam se sentir ainda mais invisível. Dentro de seu pequeno e úmido apartamento nos fundos de uma vila, o único som era o choro baixinho de Mateus, um som frágil que perfurava o coração de Sofia com uma mistura de amor infinito e desespero absoluto, um lembrete constante de sua falha como provedora, como a muralha que deveria ser para seu filho. Ela olhou para o berço improvisado, uma caixa de papelão forrada com cobertores velhos mais limpos, e viu seu pequeno tesouro, tão inocente e alheio à tempestade que se formava ao redor deles. A mensagem foi enviada para um número que ela achava ser de uma antiga colega de trabalho, uma aposta desesperada num mar de incertezas. Eu não vou desistir de você, meu filho. Nunca, pensou, o pensamento sendo uma jura sagrada, apertando o celular com força, como se pudesse infundir sua determinação desesperada nos circuitos eletrônicos do aparelho e fazê-la chegar ao seu destino. A solidão era uma presença física no quarto, pesada e sufocante, e ela se sentia a pessoa mais sozinha do mundo. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, publicamos vídeos todos os dias e dê um like no vídeo se você gosta desta história. E nos deixe nos comentários nos contando de onde você é e a que hora nos escuta. Nós lemos cada comentário com muito carinho e saber de onde vem nossa audiência nos enche de alegria e nos motiva a criar conteúdos cada vez melhores para você. Queremos construir uma comunidade forte e unida por meio dessas narrativas poderosas, e sua participação é o primeiro passo para isso. Muito obrigado por fazer parte da nossa jornada e por nos permitir entrar em sua casa com nossas histórias. Sua presença aqui é o que dá sentido a todo o nosso trabalho. Acreditamos que contar histórias é uma forma de conectar corações, e esperamos que esta narrativa toque o seu de uma maneira especial, lembrando-nos de que a esperança pode surgir nos lugares mais inesperados, e que um simples gesto de bondade pode, de fato, mudar o curso de uma vida inteira. Continue conosco para descobrir o que o destino reserva para Sofia e Mateus, pois a jornada deles está apenas começando e as reviravoltas prometem ser ainda mais emocionantes e cheias de significado. Alguns bairros de distância, em um mundo completamente diferente, onde o ar parecia mais rarefeito e caro, Alexandre Valente estava mortalmente entediado em sua cobertura de luxo nos jardins, um palácio de vidro e aço com vista para o mar de luzes que era São Paulo.
Ele observava a gala beneficente que sua empresa patrocinava com um distanciamento frio e calculado, encarando o evento como um mero exercício de relações públicas, uma peça necessária no complexo tabuleiro de xadrez corporativo para polir a imagem já brilhante de seu império de telecomunicações. As luzes ofuscantes dos lustres de cristal, as taças de champanhe borbulhante que circulavam incessantemente, as conversas superficiais sobre viagens à Europa e investimentos. Tudo era um zumbido irritante e vazio em seus ouvidos, um ruído de fundo para sua solidão opulenta. Você está demitida, Clara. Incompetência não tem lugar na minha empresa. A lembrança daquela manhã veio sem um pingo de remorso, fria e objetiva. Sua assistente de uma década havia cometido um erro mínimo, um dígito trocado em um relatório interno sem importância. Ele a dispensou sem piscar, impassível, enquanto ela chorava e implorava por uma segunda chance, destruindo sua carreira com a mesma facilidade com que assinava um cheque. Ela deveria ter sido mais cuidadosa, pensou com frieza, tomando um gole de seu uísque de 18 anos. A eficiência era sua única religião, e o sentimentalismo, uma heresia imperdoável. Sofia colocou Mateus de volta no berço com a delicadeza de quem manuseia a joia mais rara do mundo, um tesouro frágil e inestimável. Ele finalmente adormeceu, o rostinho sereno sob a luz fraca de um abajur amarelado, a única iluminação do quarto que não a lâmpada nua do teto, que era forte demais para os olhos sensíveis do bebê. Ela caminhou em silêncio até a pequena cozinha, abrindo um armário que rangeu em protesto, um som que parecia ecoar o vazio de sua vida, revelando prateleiras dolorosamente nuas, com exceção de um pacote de arroz pela metade e alguns sachês de tempero. A fome roía seu estômago com pontadas agudas, uma dor familiar que ela aprendeu a ignorar com a prática de quem já se acostumou com a privação e a necessidade. O que a matava por dentro, o que a consumia lentamente como um ácido, não era a sua própria fome, mas a fome de seu filho. Pegou a última lata de leite em pó, o metal frio, e perigosamente leve em suas mãos trêmulas, um símbolo de seu fracasso iminente. Achei-te-o. Cada noite, o ritual de preparar a mamadeira era uma tortura silenciosa, calculando cada colherada como se fosse ouro em pó, esticando o pouco que restava. Só preciso de uma chance, só uma, pensou, os olhos marejados, a voz um sussurro para si mesma. Sentia-se uma ilha de desespero em meio a um oceano de indiferença urbana. Usou a pequena colher medidora para raspar o que restava no fundo da lata, o som do metal arranhando o metal ecoando seu desespero profundo. No meio do barulho ensurdecedor da festa, onde sorrisos falsos eram trocados como cartões de visita, o celular de última geração de Alexandre vibrou com uma notificação diferente, um zumbido discreto que apenas ele sentiu. Era uma mensagem de um número estranho, com um código de área da periferia, um lugar que para ele poderia muito bem ser em outro planeta. Sua primeira reação foi um aborrecimento profundo, uma irritação por ter sua bolha de controle perfurada por algo tão trivial e indesejado. Provavelmente era mais um promenkelme, uma tentativa de extorsão, um spam que havia conseguido driblar seus filtros de segurança. Outro lixo digital, ele murmurou com desprezo para si mesmo, o dedo já posicionado sobre o botão de apagar, um gesto automático de limpeza, de exclusão do que era irrelevante. Odiava interrupções, especialmente de fontes que considerava insignificantes, ruído no sistema perfeito de sua vida. Estava prestes a deletar a mensagem sem sequer ler, um gesto que repetia dezenas de vezes por dia, mas, por uma razão completamente inexplicável, uma força invisível pareceu deter seu polegar a milímetros da tela. Uma hesitação momentânea, um lapso em sua armadura de eficiência. Em vez de apagar, ele abriu a mensagem, movido por uma curiosidade que não sentia há anos, um impulso que vinha de um lugar esquecido dentro de si. Ele leu as palavras simples e diretas, e o mundo ao seu redor pareceu silenciar por um instante. Por favor, o leite do Mateus está acabando, não sei mais o que fazer. Me ajude, seja quem for. A súplica crua, desprovida de qualquer floreio, o atingiu de forma inesperada, atravessando sua couraça de cinismo como uma flecha. Não era o pedido de dinheiro que o chocou, mas a vulnerabilidade pura e a menção daquele nome.
Mateus. O nome em si não significava nada para ele, era comum, mas por algum motivo ressoou em um canto empoeirado e esquecido de sua mente, como o som de um sino distante que ele não ouvia desde a infância. Querido, o senador quer falar com você. Pare de olhar para esse celular como se fosse mais importante. A voz de Rebeca era afiada como um caco de vidro, cortando o ar e seus pensamentos, trazendo-o de volta à realidade plástica da festa. Ela se aproximou, o sorriso em seus lábios não alcançando os olhos frios e calculistas. Ela olhou para a tela com um desdém mal disfarçado. Alexandre bloqueou o celular rapidamente, um gesto instintivo de proteção. É apenas trabalho, Rebeca. Ele mentiu, a voz mais ríspida do que pretendia, traindo sua perturbação. Ela arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada, cética. Trabalho a esta hora? Não seja ridículo. O senador está esperando. Isso é importante para os nossos negócios, para o nosso futuro. Para ela, tudo era sobre aparências e poder. A empatia era um sinal de fraqueza, uma anomalia a ser erradicada. Ele ignorou a mão dela em seu braço, um toque possessivo que de repente pareceu frio e estranho. Sua mente ainda estava presa àquela mensagem, à urgência palpável que emanava daquelas poucas palavras. Ele poderia resolver o problema daquela pessoa com uma quantia que nem notaria em seu extrato bancário, menos do que o custo do uísque que estava bebendo. Mas por que deveria? A coisa lógica, a atitude de Alexandre Valente era bloquear o número e esquecer. Era um problema do mundo, não seu. É só um número errado, pensou, tentando se convencer, tentando silenciar a estranha ressonância que a mensagem havia criado dentro dele. Seria a atitude mais sensata, a mais eficiente. Mas, mais uma vez, ele parou, incapaz de executar a ação. Uma imagem fugaz, vívida e inesperada, passou por sua mente. Um par de olhos infantis, grandes, escuros e famintos, olhando para ele com uma mistura de medo e esperança. De onde diabos vinha aquela imagem? Não era uma lembrança, era uma sensação, um eco de algo que ele havia enterrado tão fundo que nem sabia que ainda existia. A imagem o assombrou, recusando-se a desaparecer, e ele percebeu que não conseguiria simplesmente apagar a mensagem. Algo havia sido despertado. A lembrança de sua última e humilhante conversa com o seu Vargas, o dono da lavanderia onde trabalhava, voltou com a força de um soco no estômago, trazendo consigo o cheiro rançoso de produtos químicos e a sensação de impotência. Ele lhe devia 2 meses de salário, uma quantia que para ele era insignificante, mas que para ela significava a diferença entre a sobrevivência e a catástrofe. Quando ela finalmente criou coragem para cobrar, sentindo o nó do medo em sua garganta, ele a encurralou no escritório abafado. Sofia, Sofia, você é uma mulher tão bonita, tão cheia de vida, ele disse, a voz oleosa e insinuante enquanto seu olhar a percorria de cima a baixo, fazendo-a sentir-se suja, violada apenas pela forma como ele a olhava. Você sabe o que precisa fazer para receber seu dinheiro, não sabe? Um favorzinho, uma pequena gentileza, e eu quito tudo com você na hora, com um bônus. Ela recuou instintivamente, o nojo e a raiva subindo pela garganta como baile. Eu quero o que é meu ser direito, seu Vargas. O dinheiro pelo meu trabalho, nada mais. Ele soltou uma risada cruel, um som que parecia raspar em seus ouvidos. Direito? O único direito que você tem aqui é o que eu te dou. Pense na minha proposta. Pense no bem do seu filho. A ameaça velada, a menção a Mateus a deixou sem ar. Algo estava prestes a romper dentro dela. Alexandre não suportou mais a atmosfera sufocante da festa, sentindo as paredes se fecharem ao seu redor. Inventou uma desculpa sobre uma chamada de emergência de um de seus escritórios internacionais e saiu abruptamente, ignorando o olhar furioso e confuso de Rebeca, que já calculava os danos à imagem deles. Dirigiu seu carro de luxo, um casulo de silêncio e couro, pelas ruas iluminadas de São Paulo, mas o verdadeiro caos estava dentro dele, uma tempestade de sentimentos que ele não sabia nomear. Ele não foi para casa, para cobertura fria e impessoal, em vez disso dirigiu para seu escritório, um arranha-céu imponente que perfurava o céu no Tarabá de Jabá Alaguia, turno, seu verdadeiro lar, sua fortaleza. De sua sala no último andar, as luzes da metrópole se estendiam abaixo dele como um tapete de diamantes, um reino que ele havia conquistado.
Era o rei daquele castelo de vidro e aço, mas naquela noite, pela primeira vez, nunca se sentiu tão pequeno, tão vazio, tão desconectado de tudo aquilo. A mensagem daquele número desconhecido ainda brilhava na tela de seu celular, uma pequena fogueira na escuridão de sua vida controlada, uma anomalia em seu sistema perfeito. Por que a súplica desesperada de uma estranha conseguia penetrar a armadura que ele levou anos para construir com tanto cuidado e cinismo? Ele se sentou em sua enorme mesa de mogno, o silêncio do escritório sendo absoluto, um contraste com o barulho em sua cabeça. Seus olhos vagaram pela sala, passando por obras de arte caríssimas e prêmios de negócios, até pousarem em uma fotografia antiga, em uma modesta moldura de prata, o único objeto pessoal em toda a sala. Era um item que seus deparadores sempre tentavam remover, mas que ele insistia em manter, sem nunca saber exatamente o porquê. Com um movimento lento, quase reverente, ele a pegou. A foto desbotada pelo tempo mostrava um menino de uns 5 anos, magro, com roupas gastas e um olhar assustado que parecia conter toda a tristeza do mundo. Era ele. Uma versão de si mesmo que ele havia enterrado sob camadas de ternos caros, riqueza e cinismo implacável. Mas não foi seu próprio rosto infantil que prendeu sua atenção desta vez. Foi o que estava em seu pulso pequeno e fino. Com um gesto quase automático, um movimento guiado pela memória muscular, ele abriu a primeira gaveta de sua mesa. Lá dentro, repousando sobre um pedaço de veludo preto como uma joia preciosa, estava uma simples e gasta pulseira ouro de contas de madeira escura. Era exatamente a mesma da foto. Ele a pegou, e o objeto se sentiu estranhamente familiar em sua mão, quente e vivo, uma relíquia de um passado que ele se esforçava ativamente para esquecer. As contas de madeira lisas, polidas por anos de uso, contavam uma história silenciosa de pobreza, de luta, mas também de um amor incondicional que ele não sentia há muito, muito tempo. E então, como um relâmpago que ilumina uma paisagem escura por um breve segundo, a conexão o atingiu com uma força física. O nome: Mateus. A súplica desesperada por leite. A vulnerabilidade crua de uma mãe disposta a pedir ajuda a um estranho. Não era sobre o nome em si, mas sobre o que ele representava. Uma criança indefesa, uma mãe desesperada, uma luta pela sobrevivência que ele conhecia de forma íntima e visceral. A imagem dos olhos infantis, assustados e famintos, que havia surgido em sua mente antes, agora tinha um rosto, eram os seus próprios olhos, olhando para ele daquela fotografia amarelada. Isso é para te proteger, meu filho. A voz de sua mãe, Lúcia, ecoou em sua memória, tão clara e vívida como se ela estivesse ali na sala com ele. Enquanto você tiver isso consigo, a sorte estará sempre com você. A frase, que ele não ouvia há mais de 20 anos, o atingiu em cheio. Eu poderia ter sido aquele menino, pensou, e pela primeira vez em anos, o aperto em seu peito não era causado pelo estresse dos negócios, mas por uma onda avassaladora e dolorosa de empatia. A mensagem de texto não foi um número errado. Foi um fantasma de seu passado batendo à sua porta, uma porta que ele havia trancado e jogado a chave fora. Mas agora, uma pequena fresta havia se aberto, e a luz que entrava por ela era ao mesmo tempo aterrorizante e estranhamente reconfortante. Enquanto Alexandre travava sua silenciosa batalha interna em sua torre de marfim, Sofia tomava uma decisão drástica, movida pelo mais primordial dos instintos, o de proteção à sua cria. Ela não podia mais esperar por uma ajuda que talvez nunca chegasse, uma resposta que talvez fosse apenas uma cruel miragem digital. O posto de saúde 24 horas ficava a quase 5 quilômetros de distância, uma caminhada longa e perigosa por ruas mal iluminadas e desertas, um território hostil para uma mulher sozinha com um bebê. Mas lá, talvez com sorte, eles pudessem lhe dar uma amostra de leite, um pouco de fórmula para passar a noite. O medo de andar sozinha pela madrugada era imenso, um nó gelado em seu estômago, mas o medo de seu filho passar mal, de ouvir seu choro de fome se transformar em um gemido de dor ou de febre, era infinitamente maior, uma força que superava qualquer outra. Ela agasalhou Mateus com as poucas roupas quentes que ele tinha, uma manta fina e um gorro, colocando-o com cuidado em um canguru velho desbotado que uma vizinha lhe dera. Vai ficar tudo bem, meu amor.
Ela sussurrou para o pequeno, sua voz um fio de esperança em meio ao desespero. A mamãe vai te proteger. Era uma promessa para ele e um mantra para si mesma, palavras que repetia para encontrar a coragem que não sentia, forjando força a partir do medo. No corredor escuro e mofado do prédio, enquanto descia as escadas em silêncio, encontrou sua vizinha, Dona Elvira, uma mulher cuja amargura parecia transbordar por seus poros, envenenando tudo ao seu redor. A mulher a olhou de cima a baixo com um desprezo que era quase palpável, os olhos pequenos e brilhantes de malícia. Saindo a essa hora, Sofia? A voz da mulher era um chiado agudo e venenoso, cortando o silêncio da noite. De novo pedindo esmola por aí, com a criança no colo para dar mais pena? Não podia ter procurado um homem decente para te sustentar, em vez de arrastar essa pobre criança pela noite como se fosse um escudo? A acusação foi como um tapa no rosto, cruel, injusta e terrivelmente dolorosa por conter um grão de verdade sobre sua situação desesperadora. Sofia sentiu o sangue subir às bochechas, uma onda de vergonha e raiva a invadindo, mas estava cansada demais para brigar, exausta demais para se defender. As palavras de Dona Elvira eram apenas mais um golpe em uma longa sucessão de humilhações diárias, mais uma camada de sujeira em sua alma já ferida. Ela apenas abaixou a cabeça, apertando Mateus contra o peito como se para protegê-lo daquela maldade, e passou pela vizinha sem dizer uma palavra, as risadas de escárnio a seguindo pelas escadas como se fossem pedras atiradas em suas costas, cada uma deixando uma contusão invisível. Longe do prédio, Sofia andava pelas ruas escuras e ameaçadoras, o coração batendo forte a cada sombra que se movia, a cada som suspeito na escuridão. O peso de Mateus em seus braços era reconfortante, um calor vivo que a lembrava do porquê estava fazendo aquilo, do motivo de sua coragem, mas também era um lembrete constante de sua imensa vulnerabilidade. Cada carro que passava em alta velocidade a fazia encolher, protegendo seu filho com seu próprio corpo, virando-se de costas como um escudo humano. Pensou em desistir, em voltar para a segurança precária de seu apartamento, para o conhecido, mesmo que o conhecido fosse a fome. Mas então, sentia a respiração quente de Mateus em seu pescoço, ouvia seu pequeno suspiro de sono e continuava andando, um passo de cada vez. Seu pequeno suspiro é minha única melodia, minha razão de ser, pensou, a frase poética contrastando com a dureza da realidade ao seu redor. Ela o amava mais do que temia o mundo, e esse amor era uma força motriz inesgotável. Começou a cantar baixinho para ele, uma canção de ninar que sua mãe cantava para ela, sua voz um fio de esperança na escuridão opressiva. Eu faria qualquer coisa por você, meu pequeno, pensou, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto, mas desta vez não eram de desespero, e sim de uma determinação feroz e inabalável que ela não sabia que possuía. Alexandre tomou uma decisão. Não foi uma decisão de negócios, calculada com base em riscos, benefícios e projeções de lucro. Foi uma decisão que veio de um lugar que ele mantinha trancado há muito tempo, um lugar que cheirava a poeira e memórias de infância. Foi uma decisão do coração. Ele pegou o telefone e ligou para seu chefe de segurança, Braga, o único homem em seu vasto círculo de funcionários em quem confiava implicitamente, um ex-militar cuja lealdade era absoluta. A voz de Braga do outro lado da linha estava sonolenta, mas ficou alerta instantaneamente ao reconhecer o número. Senhor Valente, aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? Alexandre hesitou por um segundo, a vulnerabilidade do que estava prestes a pedir soando estranha até para si mesmo. Braga, eu preciso de um favor. É pessoal, disse ele a palavra pessoal, soando enferrujada e estrangeira em sua boca acostumada a termos como aquisição e otimização. Eu tenho um número de telefone. Preciso que você localize o endereço associado a ele, com discrição total. E depois, preciso que você vá a um supermercado 24 horas e compre tudo o que um bebê precisa. Leite, fraldas, remédios, tudo. E leve para esse endereço o mais rápido possível, sem se identificar. Houve um momento de silêncio do outro lado. Alexandre se preparou para as perguntas, para a confusão. Mas Braga era um profissional consumado. Entendido, senhor.
Me envie o número, considere feito. Ele não sabia quem era a pessoa do outro lado daquele número. Não sabia se era um golpe bem elaborado ou um pedido genuíno de uma alma desesperada. Por um momento, o cinismo que o guiou por toda a sua vida adulta tentou reafirmar seu controle, sussurrando que ele estava sendo tolo, ingênuo. Mas, pela primeira vez em sua vida, decidiu apostar na esperança em vez do ceticismo. Olhou para o amuleto de madeira em sua mão e depois para a foto do menino assustado que ele fora um dia, um menino que teria dado tudo por um gesto de bondade como aquele. Talvez não fosse tarde demais para resgatar um pouco daquele garoto perdido. Abriu uma nova mensagem de texto, desta vez para o número desconhecido que havia iniciado tudo aquilo. Seus dedos, acostumados a digitar ordens e contratos, moveram-se lentamente sobre a tela. Ele não sabia o que dizer, como explicar a ação de um completo estranho no meio da noite sem parecer ameaçador ou controlador. Ele digitou e apagou várias frases procurando as palavras certas que pudessem oferecer conforto sem gerar medo. Finalmente, escreveu uma mensagem curta e simples, uma que não oferecia falsas promessas, mas um vislumbre de esperança concreta. Ele sabia que estava cruzando uma linha, se envolvendo em uma vida que não era sua, quebrando suas próprias regras de distanciamento. Mas algo profundo dentro dele, uma voz antiga e quase esquecida, lhe dizia que era a coisa certa a fazer. Sofia finalmente avistou as luzes brancas e frias do posto de saúde, um brilho pálido no fim de uma rua escura. A visão era como um oásis no deserto, um farol de esperança que prometia alívio. Seus pés doíam terrivelmente dentro dos sapatos gastos, seus ombros estavam tensos sob o peso de Mateus e da preocupação, e o frio cortante da madrugada havia penetrado seus ossos, fazendo-a tremer. Mas ela conseguiu. Estava quase lá, a poucos metros de distância. Acelerou o passo, a adrenalina da esperança lhe dando uma nova e inesperada onda de energia, em sua mente já. Imaginava a enfermeira de rosto gentil e cansado que lhe daria uma lata de leite, talvez duas, e um sorriso compreensivo. Agarrou-se a essa imagem com todas as suas forças, como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Foi então que seu celular vibrou em seu bolso, o som repentino e alto a assustando no silêncio da rua. Parou sob a luz trêmula e amarelada de um poste, o coração acelerado por uma nova onda de ansiedade. Com as mãos trêmulas, pegou o aparelho, a tela iluminando seu rosto pálido e cansado. Havia uma nova mensagem na tela. Era do mesmo número desconhecido. Sua respiração ficou presa na garganta. Seria uma resposta cruel? Uma zombaria? Com o dedo trêmulo, ela abriu a mensagem. As palavras na tela eram poucas, mas carregavam um peso enorme, uma autoridade inexplicável. A ajuda está a caminho. Não saia de casa, apenas espere. Sofia leu a mensagem 1, 2, 3 vezes, as palavras dançando diante de seus olhos cansados, recusando-se a fazer sentido. Quem era essa pessoa misteriosa? Como sabia que ela não estava em casa? Como sabia onde ela morava? Seria algum tipo de armadilha, uma brincadeira de mau gosto? O medo se misturou com uma faísca teimosa de esperança em seu coração exausto. Uma batalha de emoções conflitantes. Ela olhou para o prédio do posto de saúde, tão perto, um lugar seguro e real, e depois olhou para o longo e escuro caminho de volta para casa, para a escuridão e a incerteza de uma promessa anônima. Sua intuição, afiada pela necessidade constante de se proteger, gritava para ela não confiar, para correr para a segurança das luzes do hospital. Mas algo na simplicidade daquelas palavras, em sua calma autoridade, a fez hesitar. A ajuda está a caminho, e se fosse verdade? E se seu erro, seu tiro no escuro, tivesse de alguma forma alcançado alguém disposto a ajudar, um anjo anônimo na cidade de Pedra? Era uma aposta perigosa confiar em um completo estranho. Mas sua vida inteira não era uma sucessão de apostas arriscadas e saltos de fé, ou de... Ela olhou para o rostinho adormecido de Mateus, tão pacífico e inconsciente de tudo. Por ele, ela estava disposta a arriscar mais uma vez. Alexandre observou a cidade começar a despertar lentamente através da janela panorâmica de seu escritório, o céu passando de um roxo profundo para um laranja suave. Não havia dormido nem por um minuto.
Passou a noite inteira em sua poltrona de couro, o amuleto de madeira ainda em sua mão, um elo tangível com o passado, esperando por notícias de Braga. Ele se sentia estranhamente vulnerável, exposto, como se tivesse aberto mão de uma parte essencial de seu controle sobre o universo. Por um breve momento, se arrependeu de tudo. E se for um engano, uma armadilha? Pensou. O velho Alexandre, o empresário implacável e cético, gritava em sua mente que ele havia cometido um erro estúpido, uma fraqueza sentimental que poderia ser explorada. Mas a voz silenciosa do menino com o amuleto, a imagem de sua mãe, era mais forte, mais insistente. O celular finalmente tocou, o som quebrando o silêncio da madrugada. Era Braga. Senhor, a entrega foi feita, disse a voz calma e profissional de seu chefe. E de segurança. A porta foi aberta por uma jovem com um bebê de colo. Ela parecia, assustada, mas imensamente aliviada. Não fiz perguntas, como o senhor instruiu. Deixei tudo na porta e me retirei. Alexandre sentiu uma onda de alívio tão profunda que teve que se sentar, as pernas subitamente fracas. Obrigado, Braga. Bom trabalho. Só mais uma coisa, senhor, continuou Braga. O número pertence a uma Sofia Almeida. E, senhor, o registro mostra que ela tem vários meses de salário atrasado na lavanderia onde trabalha. O dono tem um histórico complicado. Sofia chorou quando viu o que o homem alto e de aparência séria deixou em sua porta antes de desaparecer na escuridão como um fantasma. Eram sacolas e mais sacolas de supermercado, tantas, que ela mal conseguiu carregar para dentro. Havia leite em pó para meses, pacotes de fraldas de todos os tamanhos, pomadas para assaduras, roupas de bebê novas e macias, e até remédios básicos para febre e cólica. Havia também comida para ela, coisas que considerava luxos inalcançáveis, pães frescos, frutas, queijo e iogurte, um frango assado ainda morno. Ela levou tudo para dentro, tropeçando em sua própria pressa, o coração batendo com uma mistura avassaladora de gratidão, choque e profunda confusão. Quem faria algo assim? Quem era aquele anjo anônimo que atendeu a sua prece enviada por engano, respondendo com uma generosidade tão esmagadora? Ela desabou no chão da pequena sala, cercada pela abundância inesperada, e chorou como não chorava há muito tempo. Chorou pela gentileza de um estranho em um NDO que lhe parecia tão cruel. Chorou pelo alívio de saber que Mateus não passaria mais fome, que teria o básico para ser um bebê saudável. E chorou porque, pela primeira vez em muito tempo, não se sentia completamente sozinha no universo. Ela pegou o celular, as mãos ainda tremendo, e digitou uma mensagem simples, as únicas palavras que conseguiam expressar o turbilhão em seu peito. Obrigada. Eu não sei quem você é, mas você salvou a mim e ao meu filho. Deus te abençoe. Alexandre recebeu a mensagem de agradecimento enquanto o sol nascia, pintando o céu de laranja e rosa, as cores da esperança. As palavras simples de Sofia, digitadas por uma completa estranha a quilômetros de distância, o atingiram com mais força do que qualquer prêmio de negócios, qualquer elogio de um acionista. Deus te abençoe. Ninguém nunca havia lhe dito isso com tanta sinceridade, com tanto significado. Ele se sentiu completamente indigno daquelas palavras, um impostor recebendo uma bênção que não merecia. Ele não era um anjo. Era um homem falho, egoísta, que por um capricho do destino havia feito uma única boa ação. Mas a informação de Braga sobre a situação de trabalho dela, sobre os salários atrasados e o chefe complicado, o incomodava profundamente, acendendo uma chama de indignação que ele não sentia há anos. Ele não podia simplesmente enviar comida e fingir que o problema estava resolvido. Aquilo seria apenas um paliativo, uma esmola de luxo. A injustiça que ela estava sofrendo precisava ser corrigida na raiz. Olhou para o objeto de madeira em sua mesa, o presente de sua mãe. A sorte. Sua mãe sempre dizia que era para lhe dar sorte. Mas talvez o verdadeiro propósito daquele amuleto não fosse atrair sorte para si mesmo, mas capacitá-lo a ser um agente da sorte, ou melhor, da justiça, na vida de outros. A história de Sofia agora estava irremediavelmente entrelaçada com a sua.
e ele não era homem de deixar pontas soltas. A manhã seguinte nasceu fria e cinzenta sobre a metrópole, um espelho perfeito da tempestade que se formava dentro de Alexandre Valente, um conflito entre o homem que ele era e o homem que, de repente, sentia que precisava se tornar. Ele não conseguiu voltar para casa, para o luxo vazio de sua cobertura e para a presença questionadora de Rebeca. Permaneceu em seu escritório, o rei entrincheirado em seu castelo de vidro, sentindo-se mais um prisioneiro de sua própria vida do que um monarca de um império. A informação de Braga sobre o chefe de Sofia, um homem chamado Vargas, era uma ferida aberta em sua consciência recém-despertada. Não se tratava mais apenas da falta de leite, um problema logístico que ele podia resolver com dinheiro. Era sobre um sistema podre, uma exploração desumana que ele, em sua bolha de privilégio, escolhera ignorar por toda a vida. Com uma nova e fria determinação, ele pegou o telefone. Braga, bom dia. Preciso de um relatório completo sobre esse homem Vargas. Cada negócio obscuro, cada queixa abafada, cada irregularidade fiscal. E preciso de informações sobre Sofia Almeida, sua situação profissional completa, suas dívidas, as pressões que ela enfrenta. Preciso mapear o território e entender o campo de batalha. A resposta de Braga foi imediata, sem questionamentos. Entendido, senhor. Começarei imediatamente. Alexandre desligou, o peso da decisão se assentando sobre seus ombros. Ele estava declarando uma guerra silenciosa, e não tinha intenção de perdê-la. Ele se levantou e caminhou até a enorme janela panorâmica, observando as luzes da cidade que ainda piscavam na névoa da manhã. Por anos, ele viu essa paisagem como um tabuleiro de xadrez, um domínio a ser conquistado, com prédios como peças e pessoas como números em uma planilha. Agora, pela primeira vez, ele via os rostos por trás das janelas, as vidas anônimas pulsando com dores e esperanças que ele nunca havia considerado. A história de Sofia o havia quebrado de uma forma que nenhuma crise empresarial jamais conseguiu. Era um eco distante de seu próprio passado, uma melodia triste que ele reconhecia em sua alma. Como posso ajudar sem parecer um predador? Como posso intervir sem tirar a dignidade dela? Pensou, a pergunta ecoando no silêncio de seu santuário corporativo. Ele não podia simplesmente depositar uma fortuna na conta dela. Isso a assustaria, a faria sentir-se comprada, diminuída. Sua intervenção precisava ser cirúrgica, invisível, fortalecendo-a sem que ela percebesse a mão que a guiava, dando-lhe as ferramentas para lutar sua própria batalha, não lutando por ela. A complexidade dessa nova missão era um desafio muito maior do que qualquer negociação de fusão hostil. Não havia planilhas ou algoritmos que pudessem prever as reações de um coração humano ferido e orgulhoso. Ele sentiu uma responsabilidade esmagadora não apenas por Sofia, mas por si mesmo, pela chance de resgatar a humanidade que havia perdido em algum ponto de sua escalada ao topo. Sofia, por sua vez, acordou de um sono profundo e sem pesadelos pela primeira vez em meses, sentindo-se quase uma nova pessoa. O choro de Mateus não era o lamento da fome, mas um resmungo sonolento e satisfeito, o som mais lindo do mundo para ela. Ela o pegou no colo, o coração transbordando de uma gratidão tão avassaladora que chegava a doer fisicamente. A geladeira cheia, as pilhas de fraldas no canto do quarto, as latas de leite em pó alinhadas como uma muralha protetora contra o desespero, tudo parecia um milagre, um sonho do qual ela tinha medo de acordar. Ela abriu a despensa várias vezes apenas para se certificar de que tudo ainda estava lá, que não havia imaginado. Quem faria isso por nós, meu anjo? Ela sussurrou para o bebê, que a olhava com seus grandes olhos castanhos, curiosos e confiantes. Aquele ato de bondade anônima era uma lufada de ar fresco em um quarto sufocante de preocupações. Mas, à medida que a manhã avançava, a dura luz da realidade começou a se infiltrar pelas frestas de sua alegria. Aquela ajuda era uma bênção, um alívio temporário, mas não era uma solução permanente para os problemas que a afogavam. Ela precisava de seu salário, de sua independência, de sua dignidade. A caridade, por mais bem-vinda que fosse, não poderia substituir o direito de prover para seu próprio filho com o suor de seu trabalho.
A generosidade de um estranho não pagaria seu aluguel atrasado, não consertaria o vazamento no teto que ameaçava o pouco que tinham. Ela precisava de seu salário. Aquele dinheiro, suado e merecido, era a chave para construir um futuro de verdade para Mateus, para poder sair daquele apartamento úmido e oferecer a ele um lar seguro e estável. A comida na geladeira lhe deu força física, mas também acendeu uma nova chama de determinação em seu peito. Ela não era uma vítima indefesa esperando por esmolas. Era uma mãe, e isso a tornava uma guerreira disposta a lutar com unhas e dentes pelo que era de seu filho por direito. Com essa nova resolução queimando dentro de si, ela se vestiu com o melhor que tinha, um vestido simples, mas limpo e passado. Hoje vai ser diferente, meu filho. Ela sussurrou para Mateus, ajeitando seu pequeno corpo no berço improvisado, que agora parecia tão inadequado em meio à abundância recém-chegada. A mamãe não vai mais ter medo daquele homem. Nós vamos conseguir o que é nosso. Ela respirou fundo, tentando acalmar o coração que já começava a acelerar com a antecipação do confronto. Deixou o bebê com Dona Elvira, sua vizinha, que apesar de sua língua afiada tinha um ponto fraco inconfessável pela criança, e aceitou, resmungando, cuidar dele por uma hora, um ato de bondade que a vizinha jamais admitiria. Enquanto caminhava em direção à lavanderia, cada passo parecia pesar 1 tonelada, cada metro percorrido um teste de sua recém-descoberta coragem. O ar da cidade parecia denso de presságios, e ela sentia os olhares curiosos dos outros moradores da vila em suas costas. Ela ensaiava o que diria a seu Vargas em sua mente, repetindo as frases como um mantra para não esquecer, para não gaguejar. Eu trabalhei. O senhor me deve. É meu direito. Eu preciso do meu dinheiro. Mas a imagem do sorriso zombeteiro e predatório dele a fazia estremecer, o medo tentando sabotar sua determinação. Ele se deleitava com o poder que exercia sobre suas funcionárias, especialmente as mais vulneráveis como ela, que não tinham para onde correr. E se ele me humilhar de novo? E se ele me demitir e nunca pagar? Pensou, o pânico subindo por sua garganta ameaçando sufocá-la. Ela parou por um instante apoiando-se em um muro pichado, e fechou os olhos tentando se centrar. A imagem do rostinho de Mateus dormindo tranquilamente, satisfeito e seguro veio à sua mente. Aquela imagem era sua armadura, seu escudo. Ela não estava lutando por si mesma. Estava lutando por ele, pelo futuro dele. A força que emanava daquele amor incondicional era maior do que qualquer medo. Ela endireitou os ombros, respirou fundo mais uma vez e continuou a caminhar, sem saber que sua vida estava prestes a se complicar de uma forma que ela jamais poderia ter previsto. O mais forte está por vir, fique até o final. Rebeca não esperou um convite. Ela irrompeu no escritório de Alexandre como um furacão de seda e diamantes. O rosto, uma máscara de fúria gelada. Seus saltos agulha estalavam no piso de mármore com uma agressividade que anunciava a tempestade. Sem dizer uma palavra, ela jogou um tablet sobre a imensa mesa de mogno, o aparelho deslizando perigosamente até parar a centímetros da mão de Alexandre. Na tela brilhava a notícia de uma coluna social sobre a gala beneficente da noite anterior, com uma foto dele sorrindo e uma nota maliciosa sobre a saída abrupta e misteriosa do magnata. Você me humilhou, Alexandre. Ela sibilou, a voz baixa, mas vibrando com uma intensidade perigosa que era muito mais assustadora do que um grito. Sair daquele jeito, com aquela desculpa patética de uma emergência. Todo mundo viu. O senador ficou furioso. Nossos investidores passaram a manhã me ligando, perguntando se há problemas no paraíso. O que diabos deu em você? A voz dela era um veneno destilado, carraçado, carraçarra-sarra-sarra-sarra-sarra-sarra-sarra. Da palavra calculada para ferir sua imagem e seu orgulho. Ela não estava preocupada com os sentimentos dele, mas com as aparências, com a fachada de poder e estabilidade que eles haviam construído meticulosamente ao longo dos anos. Aquele ato impulsivo e inexplicável dele havia rachado essa fachada, e ela estava ali para cobrar o preço, para restaurar a ordem. Alexandre nem sequer olhou para a foto no tablet. A imagem de si mesmo, sorrindo falsamente ao lado de Rebeca, parecia pertencer a outra vida, a um homem que ele não reconhecia mais, um autômato programado para o sucesso.
Aquele mundo de aparências e obrigações sociais, que antes era o centro de seu universo, de repente parecia distante, fútil e incrivelmente cansativo. Eu tive um assunto urgente e inadiável para resolver, Rebecca. Ele respondeu, a voz calma, mas com um tom de finalidade que a irritou profundamente, pois não continha o pedido de desculpas submisso que ela esperava e exigia. Algo que era muito mais importante, ela soltou uma risada, um som agudo e sem alegria que cortou o ar do escritório. Mais importante do que o nosso futuro? Do que a imagem da Valente Telecom? Não seja ridículo, Alexandre. Eu vi você olhando para o celular a noite toda, com aquela cara de quem viu um fantasma. Quem é ela, Alexandre? Me diga, é alguma nova secretária que você tentando impressionar com seu poder? Ou talvez, uma daquelas modelos que você costumava colecionar antes de mim? A acusação era tão previsível, tão alinhada com o caráter superficial e transacional de Rebecca, que Alexandre sentiu uma onda de cansaço profundo, uma exaustão de alma. A distância entre eles nunca pareceu tão vasta e intransponível. Você não entenderia, Rebecca, ele disse, finalmente olhando para ela, mas seus olhos pareciam atravessá-la focados em algo que ela não podia ver e a dor. Nem tudo na vida se resume a poder, imagem e transações financeiras. Existem coisas que o dinheiro não pode comprar, valores que não podem ser cotados na bolsa. A resposta dele apenas adicionou combustível ao fogo da fúria dela. Ah não? Então me ilumine, ó grande filósofo. O que é mais importante? Amor? Sentimentos? Essas coisas são para os fracos, querido. São distrações para os pobres e os sonhadores, para mantê-los ocupados enquanto nós construímos o mundo. E você, Alexandre Valente, nunca foi fraco. Você sempre foi um predador, assim como eu. É por isso que nossa união funciona, é uma fusão de forças. Ela se aproximou da mesa, inclinando-se, os olhos estreitos, tentando decifrar o enigma que ele havia se tornado da noite para o dia. O que está acontecendo com você? Essa mudança repentina não combina com o homem com quem eu vou me casar. Alguém está te influenciando. Alguém está te enfraquecendo. E eu vou descobrir quem é. E quando eu descobrir, vou esmagá-la. A ameaça velada pairava no ar, pesada e tóxica. Ela não o estava apenas questionando. Estava declarando guerra a uma inimiga que ainda não conhecia. Sofia finalmente chegou à lavanderia. O cheiro forte de produtos químicos e o vapor quente a envolveram como um cobertor sufocante, fazendo seu estômago já nervoso revirar. Seu Vargas estava em seu pequeno escritório nos fundos, um cubículo de vidro sujo que lhe permitia vigiar cada movimento de seus funcionários como um carcereiro. Ele estava contando um maço de notas de dinheiro, o som das cédulas sendo folheadas ecoando sua ganância. Quando ele a viu parada na porta, um sorriso oleoso se espalhou por seu rosto, um sorriso que não chegava aos seus olhos pequenos e cruéis. Olha só quem decidiu nos honrar com sua presença, ele disse, a voz cheia de um sarcasmo cortante. Veio finalmente aceitar minha proposta generosa, querida Sofia? Percebeu que o orgulho não enche a barriga de um bebê, não é mesmo? A forma como ele disse a palavra querida, arrastada e cheia de segundas intenções, fez o estômago dela revirar de nojo. Ela respirou fundo, agarrando-se à imagem de Mateus. Eu vim receber o meu salário, seu Vargas, ela disse a voz surpreendentemente firme, uma firmeza nascida do puro desespero. Os 2 meses que o senhor me deve. Eu trabalhei duro por esse dinheiro, cada centavo. E é meu direito recebê-lo. Ela se manteve na entrada, criando uma distância segura entre eles, a porta aberta às suas costas como uma rota de fuga. Ele riu, um som gutural e desagradável que parecia o rosnado de um animal. Direito? Que palavra bonita! Ele zombou, largando o dinheiro sobre a mesa como se fosse um detalhe sem importância. Já conversamos sobre isso, não foi, Sofia? Seus direitos aqui são flexíveis, eles dependem do meu bom humor, da minha generosidade. Ele se levantou lentamente, um predador se preparando para encurralar sua presa, seus movimentos deliberadamente lentos para aumentar a intimidação. Ele se aproximou dela, invadindo seu espaço pessoal, forçando-a a sentir o cheiro de seu hálito azedo de café e cigarro. Ela recuou um passo,
o coração martelando contra as costelas, o pânico começando a subir e a roubar o ar de seus pulmões. Por favor, seu Vargas. Eu não estou pedindo um favor, estou pedindo o que é meu por lei. Eu preciso do dinheiro para o meu filho. Ele precisa de remédios, de comida. Tocar no nome de Mateus era sua última cartada, uma tentativa desesperada de apelar para qualquer resquício de humanidade que pudesse existir naquele homem. Mas ela viu nos olhos dele que não havia nenhuma. Havia apenas ganância e um prazer cruel em exercer seu poder sobre ela, em se deleitar com seu desespero, explorando sua vulnerabilidade sem piedade. Ele parecia se alimentar do medo dela. Ah, o filho, ele disse, estalando a língua com um som asqueroso que a fez estremecer de repulsa. Sempre a criança. É uma boa desculpa, admito. Funciona com a maioria dos homens. Ele se inclinou ainda mais, a voz baixando para um sussurro nojento, conspiratório. Sabe, Sofia, uma mulher bonita e jovem como você poderia ter uma vida muito mais fácil. Um homem que cuidasse de tudo para você, que te desse presentes, que pagasse suas contas. Mas você escolheu o caminho difícil, o caminho do orgulho. Ele fez uma pausa, saboreando o desconforto dela, testando sua reação. Mas eu sou um homem generoso. Eu posso ser esse homem para você, pelo menos por algumas noites. Pense bem, é uma troca justa, não acha? Seu corpo pelo seu dinheiro. Ninguém precisa saber. Será o nosso pequeno segredo. A humilhação foi tão súbita e intensa que a deixou sem ar, como se ele tivesse lhe dado um soco. Não foi um grito, mas foi uma forma de violência silenciosa e brutal, uma degradação que a fazia sentir e impotente e suja, reduzida a um objeto. Algo dentro dela estava prestes a quebrar. A raiva e a repulsa subiram por sua garganta, ameaçando sufocá-la, mas o choque a paralisou completamente, deixando-a presa em sua teia de palavras venenosas, sem saber como reagir, como escapar. Alexandre estava em seu escritório, imerso em planilhas e relatórios, tentando se distrair da tempestade emocional que se formava dentro dele, quando a notificação de um novo e-mail piscou na tela. Era o primeiro relatório de Braga, criptografado e urgente. Ele abriu o arquivo, o coração batendo com uma mistura de ansiedade e fúria antecipada. O documento era detalhado, preciso e aterrorizante em sua objetividade. O dossiê sobre Vargas revelava um padrão sórdido e repetitivo de assédio moral e sexual, exploração de mão de obra, principalmente de mulheres em situação de vulnerabilidade, e uma complexa teia de sonegação fiscal. Havia testemunhos anônimos de ex-funcionárias, todas com histórias dolorosamente semelhantes à de Sofia, relatos de chantagem, ameaças e humilhações. Eram mulheres desesperadas, mães solteiras, imigrantes sem documentos, todas presas na teia de aranha de Vargas, que as encurralava e explorava, sabendo que elas não tinham para onde correr, que o medo as manteria em silêncio. A cada parágrafo que lia, a raiva de Alexandre crescia, transformando-se em um gelo cortante em suas veias. Era a raiva de um homem poderoso que via um predador atacando os mais vulneráveis. E, em algum lugar profundo de sua memória, era a raiva do menino que viu sua própria mãe, Lúcia, sofrer humilhações parecidas em silêncio. Movido por um impulso que vinha das profundezas de sua alma, um impulso que ignorava toda a lógica de negócios e autopreservação, ele abriu a gaveta de sua mesa. Lá, em um compartimento secreto que ele mesmo havia instalado, envolta em veludo preto, estava a asterisco pulseira de contas de madeira que sua mãe lhe fizera tantos anos atrás. O objeto simples, quase primitivo em meio a o luxo tecnológico de seu escritório, parecia vibrar em sua mão com uma energia antiga, uma história de resiliência, sacrifício e amor incondicional. Ele olhou para a única foto que mantinha em sua mesa, a imagem desbotada de si mesmo quando criança, um menino de olhos assustados agarrado à mão de sua mãe, que sorria para a câmera com um cansaço que ele só agora, como adulto, conseguia compreender. Sua mãe lhe dera aquilo no seu primeiro dia de escola, dizendo que era para protegê-lo do mundo, para lhe dar sorte e coragem. Mas ele entendeu naquele exato momento de clareza dolorosa, que a verdadeira proteção não estava no amuleto em si. Estava na força que ele representava,
a força para lutar contra a injustiça, para proteger aqueles que não podiam se proteger sozinhos. Aquele objeto era mais do que uma lembrança, era um chamado à ação, um lembrete visceral de quem ele era antes que o dinheiro e o poder o transformassem em uma máquina de lucros. Eu não vou deixar isso acontecer com ela, pensou, a decisão se solidificando em seu coração como aço forjado no fogo. Não enquanto eu puder impedir. Não de novo. Ele fechou a mão em torno do objeto, sentindo a textura das contas gastas contra sua pele. Era como se pudesse sentir a força de sua mãe fluindo para ele, uma herança de coragem que ele havia esquecido que possuía. O Alexandre Valente, CEO implacável, estava dando lugar ao Xande, o filho de Lúcia, o menino que jurou silenciosamente que um dia seria forte o suficiente para proteger as pessoas boas do mundo dos monstros como Vargas. Aquele momento de clareza foi transformador, uma epifania. Sua missão agora tinha um propósito muito mais profundo do que apenas ajudar uma estranha. Era sobre honrar a memória de sua mãe, sobre curar as feridas de seu próprio passado e sobre encontrar um novo significado para sua vida vazia e dourada. Ele sabia que o caminho à frente seria perigoso e complicado. Rebeca não aceitaria essa mudança, facilmente. O mundo dos negócios o julgaria por essa distração, mas, pela primeira vez em muito tempo, ele não se importava, ele tinha uma causa. A guerra contra Vargas havia se tornado pessoal, uma cruzada, e ele tinha todos os recursos do mundo para garantir que a verdadeira justiça fosse feita. Sofia saiu da lavanderia tremendo, as palavras venenosas e asquerosas de Vargas ecoando em seus ouvidos como um disco quebrado. Ela não conseguiu dinheiro. Pior, recebeu uma ameaça clara e brutal. Se ela o denunciasse à polícia, ele a acusaria de roubo, usando 2 de suas funcionárias mais antigas como testemunhas falsas, e garantiria que ela nunca mais conseguisse um emprego naquela cidade. Ela conhecia o poder e a influência dele naquele bairro. Ele era capaz de cumprir a ameaça, e todos acreditariam nele, não nela. Ela se sentou no primeiro banco que encontrou em uma pequena praça, a cabeça entre as mãos, tentando respirar fundo, mas o ar parecia não chegar aos seus pulmões. A derrota era amarga, um gosto de cinzas em sua boca. O que eu vou fazer agora? Meu Deus, o que eu vou fazer? Pensou, o desespero voltando a se instalar em seu peito, mais forte e mais frio do que antes, extinguindo a pequena chama de esperança que a havia impulsionado até ali. Ela se sentia encurralada e, impotente, presa em uma armadilha sem saída. Como poderia lutar contra um homem como ele? Ele tinha dinheiro, contatos e nenhuma consciência. Ela não tinha nada exceto um filho para alimentar e um aluguel para pagar. As lágrimas que segurou na frente dele agora rolavam livremente por seu rosto, quentes e silenciosas, rastros de sua dor. Foi então que seu celular vibrou em seu bolso, um som que a fez dar um pulo de susto. Era uma nova mensagem do mesmo número anônimo que havia mudado sua vida na noite anterior. Com as mãos trêmulas e os olhos embaçados pelas lágrimas, ela abriu a mensagem, o coração apertado de medo e uma ponta de esperança. Eu sei o que aconteceu. Eu sinto muito que você tenha passado por isso. Não se preocupe. A justiça será feita. Por favor, aceite a ajuda que estou enviando. Você não está sozinha. As palavras eram simples, diretas, mas carregadas de uma empatia e uma certeza que a atingiram em cheio, como um bálsamo em uma ferida aberta. Como ele poderia saber o que tinha acabado de acontecer? A ideia era assustadora. A sensação de estar sendo vigiada a deixou desconfortável por um segundo, mas o conforto que aquelas palavras trouxeram foi muito maior. Minutos depois, antes que ela pudesse sequer processar a primeira mensagem, outra chegou, desta vez de um número comercial, de um escritório de advocacia renomado. Prezada Sra. Sofia Almeida, fomos contatados por um benfeitor anônimo para representá-la em suas questões trabalhistas e cíveis, sem custo algum para a senhora. Gostaríamos de agendar uma reunião o mais breve possível para discutir sua situação. Era inacreditável, surreal, mas estava acontecendo. Sofia releu a mensagem do escritório de advocacia 10 vezes, as palavras dançando diante de seus olhos marejados, cada letra um pequeno milagre. Era real.
Alguém, um fantasma benevolente, um anjo da guarda moderno, estava movendo céus e terras por ela, de forma anônima e poderosa. Quem era essa pessoa? Esse protetor invisível que parecia sabe dirigir tudo, que se movia nas sombras, antecipando suas necessidades e lutando suas batalhas por ela antes mesmo que ela soubesse que precisava lutar? A situação era tão surreal que parecia tirada de um filme, um roteiro de ficção. Era assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez em sua vida adulta, ela sentiu que não estava lutando sozinha contra o mundo. Havia alguém em seu canto, alguém poderoso e invisível, que acreditava nela, que via seu valor. Essa percepção lhe deu uma força que ela não sabia que possuía, uma coragem que vinha não apenas de dentro, mas também do apoio externo. O desespero que a consumia momentos antes começou a se dissipar, sendo substituído por uma determinação renovada e uma imensa curiosidade. Ela não sabia quem era seu aliado misterioso, mas prometeu a si mesma que honraria aquela ajuda, que não desperdiçaria aquela chance. Ela lutaria. Enxugou as lágrimas, respirou fundo e respondeu à mensagem do escritório de advocacia, marcando uma reunião para o dia seguinte. Você contratou um dos escritórios de advocacia mais caros do país para uma funcionária de lavanderia? A voz de Rebeca era puro veneno, gotejando sarcasmo e fúria. Ela não precisou de muito tempo para descobrir o que Alexandre estava fazendo. Seus espiões estavam em todos os lugares. Invadiu o escritório dele novamente, a fúria estampada em seu rosto, o autocontrole se esvaindo. Você está completamente louco? Gastando uma fortuna, o dinheiro da nossa empresa, o nosso dinheiro, com uma ninguém. Quem é ela, Alexandre? Me diga, tenho certeza de que é uma golpista profissional. Com certeza descobriu quem você é, de alguma forma, e está te manipulando, usando uma história triste sobre um bebê para arrancar seu dinheiro. E você, como um idiota, um tolo sentimental, está caindo no conto da Cinderela. Ela gesticulava amplamente, a indignação fazendo suas joias caras brilharem sob a luz. Para ela, o mundo era dividido entre predadores e presas, e ela não conseguia conceber que Alexandre estivesse agindo por qualquer outro motivo que não fosse ingenuidade ou um desejo lascivo mal disfarçado. A ideia de altruísmo genuíno de uma ação sem um ganho pessoal direto era algo tão estranho ao seu universo que ela nem sequer a considerava como uma possibilidade real. Alexandre a encarou, o olhar frio como uma geleira, impassível. A raiva dela não o atingia mais. Era apenas ruído, a estática de um mundo com o qual ele não se conectava mais, um idioma que ele não falava mais. Você não sabe absolutamente nada sobre ela, Rebeca. E pelo visto, sabe menos ainda sobre mim. Ele respondeu, a voz perigosamente calma, uma calma que era muito mais ameaçadora do que qualquer grito. Ele se levantou e caminhou lentamente até a janela, virando as costas para ela, um gesto de desprezo final que ele sabia que a enfureceria ainda mais. Essa mulher está sendo explorada, assediada por um monstro, e eu não vou ficar parado assistindo a isso acontecer, não mais. Existem linhas que não devem ser cruzadas, e esse homem cruzou todas elas. O tom de sua voz era definitivo, sem espaço para negociação, como o de um juiz proferindo uma sentença. Rebeca soltou uma gargalhada de escárnio, um som feio e forçado. Ah, então o grande Alexandre Valente virou um justiceiro social? O salvador das donzelas em perigo? Não seja ridículo. Isso vai nos prejudicar. Pense nos negócios, pense na reputação da família, pense no nosso casamento. Ela apelou para os únicos valores que eles compartilhavam, os pilares de sua relação: poder, imagem e dinheiro. Mas estava prestes a descobrir que esses pilares já não sustentavam mais nada. Nosso casamento é um negócio, Rebeca. Sempre foi e nós dois sabemos disso, ele respondeu sem se virar, a voz baixa, mas carregada de uma finalidade que a fez estremecer por dentro. Nós assinamos um contrato de fusão, não trocamos votos de amor. E talvez, apenas talvez, eu esteja cansado de viver apenas para os negócios, para o próximo trimestre, para o próximo bilhão. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tudo o que não foi dito ao longo dos anos de sua parceria calculada.
Rebeca percebeu, naquele momento de clareza aterrorizante, que algo havia mudado fundamentalmente dentro dele, que uma peça do mecanismo havia se quebrado, e ele não era mais o homem que ela podia controlar com ameaças de escândalo e manipulação financeira. Ele havia encontrado algo, ou alguém, que era mais importante para ele do que todo o império que eles governavam juntos. A causa daquela mudança era uma mulher desconhecida, uma funcionária de lavanderia, que ameaçava destruir tudo que ela havia construído com tanto esforço e frieza. O medo deu lugar a uma determinação sombria e cruel. Eu não vou deixar essa mulherzinha destruir o nosso futuro, pensou, os nós dos dedos brancos de tanto apertar a bolsa de grife. Se você não vai se livrar dela, Alexandre, então eu vou. E farei isso do meu jeito, um jeito que ela nunca vai esquecer. Os dias que se seguiram foram um borrão surreal para Sofia, uma sucessão de eventos que pareciam pertencer à vida de outra pessoa. Ela se encontrou com a advogada doutora Helena em um escritório imponente no coração financeiro da cidade, um lugar que ela só via em filmes. Esperava ser tratada com condescendência, como mais um caso pro bono para melhorar a imagem da firma, mas, para sua surpresa, a advogada era uma mulher forte, objetiva e incrivelmente competente, que a tratou com um respeito e uma dignidade que ela não recebia há muito tempo. Doutora Helena ouviu sua história com uma atenção genuína, fazendo anotações e perguntas pertinentes, sem nunca duvidar de sua palavra. Não se preocupe, Sofia. Nós não vamos apenas conseguir seu dinheiro de volta, com todos os juros e danos morais, disse a advogada com uma confiança que era contagiante e que começou a dissipar o medo de Sofia. Nós vamos garantir que esse homem nunca mais possa fazer isso com ninguém. Vamos expô-lo pelo predador que ele é, vamos usar todo o peso da lei contra ele. Pela primeira vez, Sofia sentiu que a justiça não era apenas uma palavra abstrata para os ricos e poderosos, mas algo que talvez ela também pudesse alcançar. A sensação era vertiginosa, como estar no topo de um prédio alto depois de passar a vida inteira no subsolo, enquanto o processo legal começava a tomar forma, com a equipe de doutora Helena reunindo provas e testemunhas, a ajuda anônima continuava a chegar pontual e generosa. Chegavam entregas semanais de supermercado, com frutas frescas, legumes e tudo o que Mateus precisava para crescer forte e saudável. Chegaram caixas de roupas novas para o bebê, que crescia rápido demais, e até mesmo algumas peças para ela, roupas simples, mas de boa qualidade, que a fizeram se sentir mais confiante. O maior choque, no entanto, foi quando uma transportadora entregou um berço de verdade, de madeira clara e sólida, com um colchão confortável e um móbile de estrelinhas coloridas, para substituir a caixa de papelão. Sofia chorou ao montá-lo, cada parafuso apertado sendo um símbolo da bondade daquele estranho, um gesto que ia muito além da necessidade básica. Cada presente era um misto complexo de alegria imensa e uma angústia crescente. A gratidão a sufocava, mas a curiosidade e a necessidade de entender a Coporaindigo NSUMIAM. Eu preciso saber quem é você. Ela digitou em uma nova mensagem para o número misterioso. Eu não sei como agradecer. Eu preciso agradecer pessoalmente. A resposta demorou horas para chegar, e quando veio, foi curta e enigmática, aumentando ainda mais o mistério. A melhor forma de agradecer é aceitar a ajuda e focar em sua luta. A hora certa de nos conhecermos chegará. Sofia tentava seguir o conselho, focando no processo contra Vargas e nos cuidados com Mateus, que florescia com a alimentação adequada e o conforto do novo berço, seus sorrisos iluminando o pequeno apartamento. Mas a curiosidade era um zumbido constante em sua mente, uma pergunta sem resposta que a mantinha acordada à noite. Quem era ele? Ou ela? Seria um homem? Uma mulher? Alguém que a conhecia de seu passado e que agora queria ajudá-la? Cada teoria que ela criava parecia mais implausível que a anterior. Um antigo amor? Um parente distante? Um milionário excêntrico? Às vezes, o medo se insinuava em seus pensamentos, uma sombra escura em meio à luz da generosidade. E se fosse alguém com intenções obscuras? E se essa ajuda toda viesse com um preço que ela não poderia pagar, uma dívida que seria cobrada no futuro? Ela tentava afastar esses pensamentos, concentrando-se na bondade evidente das ações, não nas possíveis motivações ocultas. No entanto, a incerteza era desgastante, como viver,
Em uma casa com uma porta que poderia se abrir a qualquer momento, revelando um salvador ou um monstro. Era como viver em uma história cujo autor ela não conhecia. Ela era a protagonista, mas outra pessoa estava escrevendo os capítulos mais importantes, e ela ansiava e temia o dia em que o autor finalmente se revelaria. Braga, eficiente como sempre, entregou o segundo relatório a Alexandre, um documento que continha as peças finais do quebra-cabeça que o atormentava. A primeira pista era devastadoramente simples, quase anticlimática. Era o registro de chamadas do celular de Sofia na noite da primeira mensagem, obtido legalmente através de uma de suas empresas de tecnologia. O número que ela tentou discar era de uma antiga colega de trabalho chamada Silvia. O número era quase idêntico ao de Alexandre, com apenas um único dígito de diferença. 8 no lugar de 6. Um simples erro de digitação, um deslize de um dedo trêmulo e desesperado. Foi a prova irrefutável de que a mensagem havia sido um acidente. Não havia golpe, não havia manipulação, não havia uma mente criminosa por trás de tudo. Havia apenas uma mãe desesperada e um dedo que escorregou na tela no momento certo ou errado. Alexandre sentiu um alívio imenso, uma onda que lavou a última sombra de dúvida que o cético dentro dele ainda pudesse ter. Sua intuição estava certa desde o início. A pureza do desespero dela era real, e sua conexão com a história dela era genuína, não algo fabricado. Isso só fortaleceu sua determinação em protegê-la a qualquer custo, pois agora sabia que o destino de alguma forma bizarra os havia escolhido. A segunda parte do relatório foi o que o abalou de verdade, o que o quebrou e o reconstruiu de uma forma que ele não achava possível. Braga, por iniciativa própria e conhecendo a nova obsessão de seu chefe, havia iniciado um projeto de digitalização dos antigos arquivos empoeirados da família Valente, que estavam guardados em um depósito. E lá, em uma caixa de documentos SCEC, marcada apenas como Pessoal Lúcia, ele encontrou um pequeno diário de capa de couro, com a caligrafia elegante e um pouco tremida de Lúcia Valente, a mãe de Alexandre. Com as mãos trêmulas, ele começou a ler as páginas amareladas, e as palavras de sua mãe o transportaram para um passado que ele só conhecia por fragmentos de memória, um passado que ele havia tentado apagar. Ela escrevia sobre a luta diária para criar um filho sozinha em uma cidade hostil, sobre os empregos humilhantes, sobre as noites em que chorava em silêncio no travesseiro para que o pequeno Xande não a ouvisse. E então, ele encontrou a passagem que mudaria tudo, que daria sentido a tudo. Hoje eu terminei a pulseira para meu filho, ela escreveu. É feita de sementes que encontrei perto do rio, polidas uma a uma. Não tenho ouro para lhe dar, mas lhe dou isso como símbolo de nossa força, de nossa resiliência. Enquanto ele a tiver, saberá que o amor de uma mãe é a maior proteção do mundo contra qualquer mal. A leitura daquelas palavras foi como uma chave que abriu a última porta trancada de seu coração, liberando uma torrente de emoções que ele mantivera represadas por décadas. As semelhanças entre a luta de sua mãe e a situação atual de Sofia eram inegáveis, uma imagem espelhada e angustiante que atravessava as gerações. Ele entendeu, com uma clareza que o assustou e o libertou ao mesmo tempo, por que a mensagem de Sofia o havia atingido com a força de um raio. Ele não estava apenas ajudando uma estranha, ele estava, de uma forma profunda e subconsciente, tentando salvar sua própria mãe. Estava resgatando a memória de sua própria infância, dando ao seu eu mais jovem, o menino assustado e impotente da foto, a chance de finalmente fazer algo, de ser o herói que ele não pôde ser naquela época. Estava curando uma ferida antiga que ele nem sabia que carregava. Ele se sentiu um completo tolo por todos os anos que passou em sua torre de frieza, acumulando riqueza como se isso pudesse preencher o Poncais, vazio deixado pela perda e pela pobreza. Tinha construído um império, mas havia perdido sua alma no processo. Agora, uma mensagem enviada por engano estava lhe dando a chance de encontrá-la novamente, de se reconectar com o menino que ele fora. Ele sabia com uma certeza absoluta que transcendia a lógica, que não podia mais se esconder atrás do anonimato. Ajudar à distância, movendo as peças como um deus invisível em um tabuleiro de xadrez, não era mais suficiente. Aquilo havia se tornado pessoal demais, visceral demais.
Ele precisava conhecê-la. Precisava olhar nos olhos da mulher que, sem saber, o havia despertado de um longo e gélido sono emocional. Mas como se aproximar? Como explicar essa conexão bizarra e unilateral sem parecer um louco, um perseguidor, ou pior ainda, um milionário controlador que achava que podia comprar a vida das pessoas? A ideia de se revelar era genuinamente aterrorizante, um sentimento que ele não experimentava desde que era um menino pobre e indefeso. E se ela me odiar, pensou, o medo sendo um sentimento novo e desconfortável para ele, um corpo estranho em seu sistema. E se ela me odiar por minha riqueza, por tudo o que eu represento, por ter invadido sua vida? E se ela me vir como apenas um homem poderoso tentando comprar sua vida, como Vargas, só que com mais dinheiro? O medo da rejeição era algo com que Alexandre Valente, o magnata, nunca tivera que lidar. Ele estava acostumado a conseguir tudo o que queria com uma ligação ou um cheque. Mas, desta vez, o que ele queria não era algo que o dinheiro pudesse comprar. Era a confiança e a compreensão de uma mulher que já havia sido ferida demais pelo mundo. Rebeca, sentindo o controle sobre Alexandre escorrer por entre seus dedos como areia, decidiu que a hora da sutileza e das ameaças veladas havia acabado. Era hora de agir de forma decisiva e cruel. Seu plano era diabólico em sua simplicidade, direto e projetado para causar o máximo de dano possível. Desacreditar Sofia publicamente, pintá-la como uma aproveitadora e forçar Alexandre a se afastar dela para proteger sua preciosa reputação e, por consequência, o império deles. Ela descobriu, através de seus contatos, que a Valente Telecom patrocinaria um pequeno evento de caridade para um orfanato local. Seria um evento íntimo, frequentado por filântropos, a elite da cidade e a imprensa especializada em colunas sociais. Usando um de seus contatos no cerimonial, ela conseguiu que um convite oficial fosse enviado para Sofia Almeida, sob o falso pretexto de que a fundação estava interessada em ouvir histórias de mães da comunidade para futuros projetos. Era a armadilha perfeita, montada com uma isca de esperança e oportunidade, algo que ela sabia que uma mulher na posição de Sofia não resistiria. A teia estava tecida, as câmeras estariam lá e Rebeca esperava pacientemente, como uma aranha em seu canto, pronta para dar o bote final. Sofia, de fato, ficou extremamente relutante em aceitar o convite. Um evento chique, cheio de pessoas ricas e poderosas. Ela se sentiria um peixe fora de água, um alienígena em um planeta estranho. Mas foi Dra. Helena, sua advogada, quem a convenceu a ir sem saber que estava, com a melhor das intenções, empurrando sua NTE diretamente para a armadilha. Pode ser uma excelente oportunidade, Sofia, disse a advogada por telefone. Você pode fazer contatos importantes, talvez até conseguir um emprego melhor, e sair de vez da esfera de influência daquele monstro do Vargas. Vá, mostre sua força. Com o incentivo e a promessa de uma oportunidade, Sofia concordou. Deixou Mateus com Dona Elvira, que aceitou com seu habitual resmungo que já soava quase como carinho, e foi, sentindo-se inadequada e nervosa em seu vestido simples, emprestado de uma amiga. O salão era elegante, com lustres de cristal que brilhavam como sóis em miniatura, e pessoas rindo e conversando com uma facilidade e uma confiança que ela invejava profundamente. Ela se sentiu imediatamente intimidada, invisível e julgada por todos os olhares que passavam por ela. Ficou em um canto, segurando um copo de água, observando a cena, sem saber o que fazer ou com quem falar. Mal sabia ela que havia entrado direto na Arena do Leão, e a caçada estava prestes a começar. Alexandre também estava no evento, uma obrigação da qual não pôde escapar, mas mantinha uma distância calculada, observando Sofia de longe, o coração apertado ao vê-la tão deslocada e desconfortável. Foi ele quem, discretamente, instruiu sua equipe a convidá-la, na esperança de criar uma oportunidade natural e orgânica para se apresentar, longe da estranheza do anonimato. Seu plano era simples e, em sua mente, perfeito. Ele a abordaria, se apresentaria como presidente da empresa anfitriã,
elogiaria sua resiliência, da qual já sabia tanto, e lhe ofereceria um emprego de verdade em sua empresa, algo que lhe daria estabilidade, dignidade e a tiraria da mira de homens como Vargas para sempre. Ele não tinha a menor ideia de que Rebeca, com sua astúcia venenosa, havia se antecipado e manipulado toda a situação para seus próprios fins destrutivos. Ele a viu pegar a taça de água, notou as mãos dela tremendo levemente e sentiu uma vontade avassaladora de ir até lá, de protegê-la daquele ambiente hostil. Queria dizer algo, se apresentar, mas as palavras lhe faltavam, o medo da rejeição o paralisava. Foi nesse exato momento de sua hesitação que Rebeca fez seu movimento. Deslizando pela multidão como uma serpente elegante e venenosa, o sorriso predatório já em seus lábios. Ela se aproximou de Sofia com um sorriso que não alcançava seus olhos frios e calculistas. Sofia estava timidamente tentando se misturar a um pequeno grupo de convidados, ouvindo a conversa sem participar. Com licença, querida, disse Rebeca, a voz falsamente doce, mais alta o suficiente para que todos ao redor ouvissem e se virassem. Precisamos de um pouco mais de espaço aqui para as pessoas que realmente importam, se não se importa. Então, com um gesto que pareceu acidental, mas que foi deliberado e preciso, Rebeca esbarrou com força no braço de Sofia, fazendo-a derramar todo o copo de água em seu próprio vestido, criando uma mancha escura e humilhante. «Oh, meu Deus, que desastrada!» exclamou Rebeca em voz alta, atraindo a atenção de todo o salão. O murmúrio de conversas cessou e um silêncio constrangedor se instalou. «Veja só o que você fez. Desculpe, por acaso você achou que foi convidada para a mesa principal? Acho que o seu lugar não é aqui. Talvez na cozinha, com os outros funcionários. Eles podem te arrumar um pano para se limpar.» As risadas abafadas de alguns convidados foram como facas afiadas, cravando-se fundo no coração já ferido de Sofia, cada riso uma nova ferida em sua alma. A humilhação foi pública, rápida e absolutamente brutal. Sofia sentiu o rosto queimar com uma vergonha tão intensa que quase a deixou cega, o sangue fugindo de seu rosto, deixando-a pálida. As lágrimas brotaram em seus olhos instantaneamente, e ela queria que o chão se abrisse e a engolisse, que um buraco negro a sugasse para longe daquele lugar, daqueles olhares. Ela queria desaparecer. Murmurou um pedido de desculpas incoerente, embora não tivesse feito absolutamente nada de errado, e se virou para sair, o coração partido em 1000 pedaços, a única vontade sendo a de correr para casa e abraçar seu filho. Foi sem dúvida o pior momento de sua vida, uma repetição da crueldade de seu Vargas, mas em uma escala muito maior, amplificada por dezenas de olhares julgadores e pela frieza calculada da agressora. Alexandre assistiu a tudo, paralisado por um único segundo pelo choque e pela fúria incandescente que explodiu dentro dele como um vulcão. A crueldade calculada de Rebeca, a dor crua no rosto de Sofia, foi a gota de água. Em um instante toda a sua hesitação, todo o seu medo da rejeição se dissiparam, substituídos por uma fúria protetora e uma clareza de propósito inabalável. Ele não era mais um observador, ele era um participante. Ele atravessou o salão em passadas largas e decididas, ignorando as pessoas que tentavam falar com ele, seu corpo se movendo com uma urgência que chocou a todos. Seu foco era um laser apontado para a figura frágil que tentava escapar pela porta dos fundos. Ele não foi até Rebeca para repreendê-la. Isso viria depois, e seria definitivo, um acerto de contas final. Seu primeiro e único instinto foi ir direto até Sofia, que já estava perto da saída, de costas para o salão. Ele tocou seu ombro suavemente, com um cuidado que contrasta violentamente com a fúria que queimava em seus olhos. «Por favor, espere», ele disse, a voz baixa, mas carregada de uma emoção tão densa que ele mal conseguia esconder. Sofia se virou, os olhos cheios de lágrimas, esperando mais uma humilhação, e deu de cara com o homem mais poderoso da sala, o anfitrião do evento, o famoso Alexandre Valente. Ela não o reconheceu como seu benfeitor, apenas como o homem que habitava um universo diferente do seu. «Por favor, me deixe ir», ela sussurrou, a voz embargada pela vergonha e pela dor. «Eu não deveria estar aqui.» Ele olhou em seus olhos, e pela primeira vez,
Ela viu algo além do poder e da frieza que as revistas mostravam, uma vulnerabilidade, uma conexão inexplicável, uma dor que espelhava a sua. Não, ele disse, com uma convicção que a surpreendeu e a fez parar. Você é a única pessoa que deveria estar aqui. O dia seguinte amanheceu com a notícia explodindo como uma bomba em todos os portais de notícias e programas de fofoca da manhã. Rebecca, usando sua vasta rede de contatos na imprensa, havia trabalhado durante a noite e vazado uma versão distorcida, venenosa e altamente eficaz dos fatos. As manchetes eram sensacionalistas e cruéis. Noiva de Alexandre Valente expõe golpista que tentava chantagear o bilionário. As matérias, escritas por jornalistas pagos por ela, pintavam Sofia como uma alpinista social, uma mulher ardilosa e manipuladora que havia se infiltrado em um evento de caridade para extorquir um magnata, usando uma falsa história de pobreza e um filho como isca emocional. Para dar credibilidade à mentira, Rebecca havia anexado cópias editadas das mensagens de texto entre Sofia e o número anônimo de Alexandre, descontextualizando-as para que parecessem uma negociação de chantagem. A opinião pública, sempre ávida por um escândalo e rápida em julgar, rapidamente a condenou. Sofia A.C. bordou e se viu transformada na vilã do país, seu rosto estampado em todos os lugares, acompanhado de acusações cruéis e comentários odiosos. Como isso pode estar acontecendo? É um pesadelo, pensou o pânico tomando conta dela. O mundo que mal a notava agora a odiava por um crime que ela não cometeu, e ela se sentia completamente sozinha e indefesa contra aquela avalanche de ódio. Alexandre, ao ver as notícias, sentiu uma fúria fria e controlada tomar conta de si, uma fúria que o deixou perigosamente calmo. Rebecca havia ultrapassado todos os limites, jogando um jogo sujo e perigoso que ele não toleraria, um jogo que feria não apenas a ele, mas a uma pessoa inocente. Ele sabia que qualquer declaração formal de seus advogados, qualquer nota de esclarecimento, seria apenas mais uma nota de rodapé na novela que a mídia, alimentada por Rebecca, estava criando. Seria sua palavra contra a dela, e a versão dela era muito mais interessante. Ele precisava de algo drástico, algo que cortasse o ruído e mostrasse a verdade de forma inegável e espetacular. Ele pegou o telefone e deu uma única ordem a Braga, sua voz firme e sem hesitação. Convoque uma coletiva de imprensa para as 10 da manhã, na Praça da Sé. E traga Sofia para cá. Garanta a segurança dela a todo custo, não deixe ninguém se aproximar dela. A escolha do local não foi acidental. A Praça da Sé era o coração pulso, antes de São Paulo, um lugar público, do povo, longe dos salões corporativos e dos hotéis de luxo onde ele costumava operar. Era um palco simbólico. Ele não falaria como um CEO se defendendo, mas como um homem expondo sua verdade para a cidade inteira ouvir. Está na hora de acabar com isso, pensou, o coração pesado com a batalha que estava por vir, mas resoluto em sua decisão de proteger Sofia e destruir Rebecca. Sofia chegou à Praça da Sé em um carro com vidros escuros, o coração martelando no peito como um tambor de guerra. O lugar estava um caos absoluto. Dezenas de repórteres, cinegrafistas e curiosos se acotovelavam, gritando perguntas, transformando a praça histórica em um circo midiático. Braga a guiou por uma passagem segura até um pequeno palco improvisado, protegendo-a com seu corpo. Ela viu Alexandre ali, de pé, calmo em meio ao furacão, e sentiu uma onda de força emanar dele. Ele se aproximou dela e falou baixo, para que apenas ela ouvisse, a voz, um refúgio no meio da balbu. RDIA. Confie em mim, Sofia. Eu sei que isso é assustador, mas eu não vou deixar que ela vença. A verdade vai aparecer hoje. Antes que ela pudesse responder, Rebecca apareceu, triunfante, posicionando-se ao lado dele como a noiva traída, mas leal e sofredora, uma performance digna de um Oscar. Alexandre, querido, que bom que você veio esclarecer essa situação terrível, ela disse em voz alta para os microfones, o rosto uma máscara de dor e preocupação. Diga a todos como essa mulher tentou se aproveitar de sua bondade, como ela tentou destruir nosso amor. A armadilha estava montada. Rebecca esperava que Alexandre, para proteger sua imagem e o império deles, confirmasse a história dela e sacrificasse Sofia no altar da opinião pública.
Mas ela não conhecia o homem que ele havia se tornado. Ele não olhou para Rebecca. Ignorou completamente sua performance dramática, como se ela fosse invisível. Em vez disso, caminhou lentamente até o púlpito, sua calma contrastando violentamente com o cal. Ao redor, uma calma que impunha respeito. A multidão se calou, os repórteres pararam de gritar, todos esperando ansiosamente por sua reação, pelo pronunciamento que definiria o escândalo. Ele pegou o microfone, e o leve som de seus dedos no metal foi a única coisa que se ouviu no silêncio tenso e expectante. Hoje de manhã, ele começou, a voz surpreendentemente calma, mas ressoando com uma autoridade que exigia atenção. Eu não vim aqui para falar sobre negócios, sobre ações, ou sobre o futuro da Valente Telecom. Eu vim aqui para contar a vocês uma história, a minha história. A confusão se espalhou entre os jornalistas, que se entreolharam, sem entender. Todos vocês me conhecem como Alexandre Valente, o herdeiro de um império. O homem que nasceu em berço de ouro. Ele fez uma pausa dramática, deixando as palavras pairarem no ar. Mas essa é uma mentira. Uma mentira que eu ajudei a construir por anos. Uma mentira que me permitiu esquecer de quem eu realmente sou, de onde eu realmente é. E vim. Ele estava prestes a detonar uma bomba no coração de sua própria vida pública, a queimar a imagem que levou anos para construir. A verdade, ele continuou, a voz ficando mais baixa, mais pessoal, forçando todos a se inclinarem para ouvir, é que eu não nasci nos Jardins. Eu nasci em um bairro não muito diferente daquele de onde vem a senhora Sofia Almeida. Meu primeiro berço foi uma caixa de papelão, forrada com jornais velhos. Meu nome não era Alexandre, era Xande. Um murmúrio chocado percorreu a multidão. Alexandre Valente revelando um passado de pobreza? Era impensável, uma reviravolta que ninguém esperava. Minha mãe, Lúcia Valente, era uma mulher como Sofia. Uma mãe solteira que trabalhava em empregos mal pagos para garantir que seu filho tivesse o que comer. Eu a vi ser humilhada, explorada por homens como o chefe da senhora Almeida. Eu a vi chorar de fome em silêncio para que eu pudesse comer o último pedaço de pão. Eu sei o que é desespero. Eu sei o que é sentir-se invisível. Eu sei o cheiro da pobreza, e é um cheiro que nunca, jamais sai da sua memória, não importa quanto perfume caro você use. Sua confissão era crua, desprovida de qualquer autopiedade, uma declaração de fatos que desarmou completamente a narrativa de Rebecca. A história não era mais sobre uma golpista e um milionário, mas sobre dois mundos colidindo, sobre um passado que se recusava a morrer. Rebecca o encarava, o rosto pálido de choque e fúria, a boca entreaberta. Aquele não era o roteiro que ela havia escrito. Ele estava destruindo a própria imagem, a imagem de poder e berço de ouro que ela tanto se esforçou para polir e da qual dependia para seu status. Alexandre, o que você está fazendo? Pare com essa loucura, ela sibilou, tentando puxar seu braço, mas ele a ignorou como se ela fosse uma mosca. Seu foco estava em desfazer a teia de mentiras que ela havia tecido. Vocês receberam cópias de mensagens de texto. Agora, eu vou lhes dar a verdade completa. Braga, agindo sob um comando prévio, começou a distribuir uma nova pasta para os jornalistas, com documentos oficiais. Aqui vocês têm o registro telefônico completo da noite em que a senhora Almeida me contatou. Como podem ver, o número que ela tentou discar era de uma amiga. O meu número é apenas um dígito diferente. Foi um erro desesperado de uma mãe que não sabia mais a quem recorrer. Não houve golpe. Houve um pedido de socorro que, por um acaso do destino, chegou ao único homem no mundo que podia entender exatamente o que ela estava sentindo. As provas eram irrefutáveis, documentais. Os jornalistas olhavam dos documentos para o rosto de Rebecca, e o desprezo em seus olhos agora se voltava para ela, a verdadeira manipuladora. Quanto ao suposto caso e à chantagem que foram alegados, continuou Alexandre, a voz agora dura como aço, o tom de CEO implacável voltando, mas desta vez a serviço da verdade, eu nunca havia encontrado a senhora Almeida pessoalmente até a noite passada, no evento beneficente. Um evento onde minha noiva, ele finalmente olhou para Rebecca, e o desprezo gelado em seu olhar a fez recuar um passo, como se tivesse sido fisicamente atingida, a humilhou publicamente na frente de centenas de pessoas.
A única chantagista aqui é a mulher que tentou usar mentiras e a imprensa para destruir uma pessoa inocente por puro ciúme e ganância. A única golpista é a mulher que planejou usar meu nome para se promover, enquanto apunhalava pelas costas uma mãe em desespero. Ele não precisou dizer mais nada. A carreira social de Rebeca, sua reputação, tudo o que ela valorizava, havia se transformado em cinzas em questão de minutos, ao vivo, para todo o país assistir. Ela tentou balbuciar uma negação, mas as palavras morreram em sua garganta, sufocadas por sua própria mentira. Os flashes das câmeras, antes seus aliados na construção de sua imagem, agora eram seus carrascos, capturando sua derrota para a posteridade. Mas o golpe final ainda estava por vir, o clímax daquela ópera pública. Ele se virou para Sofia, ignorando completamente Rebeca. Sofia o olhava com os olhos arregalados, as lágrimas agora sendo de choque e alívio e uma gratidão avassaladora. Ele caminhou até ela, ignorando a multidão, as câmeras, o mundo inteiro. Naquele momento, naquele palco improvisado no coração de São Paulo, só existiam os dois. Ele tirou algo do bolso do paletó. Era um objeto simples. E com metersão titretes câmeras. Escuro, feito de contas gastas pelo tempo e pelo amor. Minha mãe, ele disse, a voz embargada pela primeira vez, a emoção finalmente quebrando sua fachada de controle, não tinha joias para me dar. Mas no meu primeiro dia de escola, quando eu estava apavorado com o mundo, ela me deu isso. Ele abriu a mão e revelou a antiga e gasta asterisco poro pulseira poro de contas de madeira. Ela me disse que isso me protegeria, que me daria sorte. Por anos eu pensei que era apenas um amuleto de criança. Mas eu estava errado. O poder dela não está na madeira. Está na história que ela representa, a história de uma mãe que faria qualquer coisa por seu filho. Ele estendeu o objeto para Sofia. Eu não sou mais digno de carregá-la. Mas você é. Você, Sofia, é a personificação da força e do amor da minha mãe. Você é a Lúcia da sua geração. E eu tive a sorte de encontrá-la por engano. Se esta história tocou seu coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas. A multidão assistia em um silêncio reverente, completamente cativada por aquele drama humano que se desenrolava diante deles. Sofia olhou para o objeto na mão dele e depois para o rosto dele, e finalmente entendeu tudo. A bondade anônima, a ajuda inexplicável, a sensação de estar sendo protegida. Era ele, sempre foi ele. Ela não aceitou o presente imediatamente. Em vez disso, deu um passo à frente, e, em um gesto que chocou a todos pela sua espontaneidade e intimidade, ela o abraçou. Não foi um abraço de gratidão, mas de reconhecimento profundo, de duas almas que haviam percorrido o mesmo caminho de dor e que finalmente se encontravam na outra margem. Alexandre ficou rígido por um segundo, o contato físico tão estranho para ele depois de anos de isolamento emocional, mas então ele relaxou e a envolveu com seus braços, um gesto de proteção e entrega que selou o destino deles diante do mundo. O som que se seguiu não foi de flashes ou perguntas, mas de aplausos. Começou com uma pessoa, Depe, depois duas, e em segundos toda a Praça da Sé estava aplaudindo, não para o milionário ou para a mãe pobre, mas para a humanidade crua e bela que haviam acabado de testemunhar, uma história de redenção que ressoava com todos. E para que não reste nenhuma dúvida, Alexandre disse, soltando-a gentilmente, mas mantendo a mão em seu ombro como um gesto de apoio e parceria: a partir de hoje, meu noivado com a senhora Rebeca Moretti está oficialmente encerrado. O anúncio foi apádico ao final no mundo de Rebeca. Com o rosto pálido e manchado por lágrimas de raiva e humilhação, ela se virou e fugiu, empurrando os cinegrafistas, perseguida por um coro de perguntas acusatórias. Ninguém tentou impedi-la. Seu tempo no palco havia acabado. Alexandre continuou, sem sequer olhar para a figura que se retirava. E mais uma coisa. Hoje, eu anuncio a criação da Fundação Lúcia Valente. Uma instituição com um fundo inicial de R$200 milhões, dedicada a apoiar mães solteiras em situação de vulnerabilidade, oferecendo assistência jurídica, moradia e capacitação profissional para que nenhuma mulher precise mais se sentir sozinha como minha mãe se sentiu, como a Sofia se sentiu. O anúncio foi recebido com um novo e
Estrondoso aplauso, uma onda de aprovação que varreu a praça. Sofia o olhava, as palavras presas na garganta. Ele não apenas a havia salvado. Ele estava usando a história deles para salvar milhares de outras mulheres. E a primeira diretora desta fundação, se ela aceitar o cargo, ele disse, virando-se para Sofia com um pequeno sorriso, o primeiro sorriso genuíno e leve que ela ouvia dar, um sorriso que iluminou seu rosto. Será a mulher mais forte e resiliente que eu já conheci, Sofia Almeida. A oferta a deixou sem fôlego, o ar fugindo de seus pulmões. Não era caridade, era um emprego, uma posição de poder e responsabilidade. Uma chance de usar sua própria dor, sua própria jornada, para curar a dor de outras pessoas. Era tudo o que ela sempre sonhou, mas que nunca ousou verbalizar. Uma forma de retribuir, de ter um propósito, de construir um mundo melhor para Mateus e para os filhos de outras mulheres. As lágrimas voltaram a seus olhos, mas desta vez, eram de pura e avassaladora alporoquima, alegria, de um sentimento de validação que ela nunca havia experimentado. Ela não conseguia falar. Apenas assentiu com a cabeça, um movimento que selou seu futuro. Aquele homem não lhe deu apenas comida e ajuda legal. Ele lhe deu de volta sua voz, sua dignidade e um propósito de vida. Naquele momento, em meio ao caos da mídia, um novo mundo estava começando para ambos. Um mundo construído sobre a base sólida de uma empatia inesperada e de um erro de digitação. Enquanto os repórteres finalmente se dispersavam, correndo para escrever a história do século, Alexandre guiou Sofia para longe do palco, para um canto mais tranquilo da praça, perto da catedral. Pela primeira vez, eles estavam verdadeiramente sozinhos, o barulho do mundo se transformando em um zumbido distante. Eu não sei o que dizer, Sofia sussurrou, ainda segurando o amuleto de madeira, as contas lisas e quentes ao toque, como se contivessem uma vida própria. Obrigada não parece suficiente. Nunca será suficiente. Você me mudou a minha vida. Você salvou a minha vida e a do meu filho. Alexandre balançou a cabeça, o olhar fixo no dela, um olhar que agora estava cheio de calor e admiração. Não, Sofia. Foi você quem me salvou. Eu estava vivendo em uma prisão de ouro, completamente vazio por dentro. Eu havia me esquecido de quem eu era, do menino que prometeu a si mesmo que seria diferente. Sua mensagem não foi um pedido de ajuda para mim. Foi um chamado para despertar. Você me lembrou do que realmente importa. Compaixão. Conexão. Humanidade. Eu estava morto por dentro, um fantasma em minha própria vida, e você me trouxe de volta à vida. As palavras dele eram tão sinceras, tão vulneráveis, que o coração dela se encheu de um sentimento novo e avassalador, algo que ia muito além da gratidão. Algo muito mais profundo e complexo. Mas por que tanto? Ela perguntou, a mente ainda tentando processar a escala de tudo, a magnitude de suas ações. Os advogados, a fundação, a humilhação pública que você se impôs, revelando seu passado para o mundo inteiro. Ele sorriu, um sorriso triste e terno, o sorriso de alguém que finalmente fez as pazes consigo mesmo. Porque não era apenas por você, era pela minha mãe. Cada vez que eu te ajudava, eu sentia que estava, de alguma forma, consertando o passado. Dando a ela a ajuda que ela nunca teve, a justiça que ela nunca recebeu. Eu não pude protegê-la naquela época. Eu era apenas um menino fraco e assustado. Mas eu posso proteger você. E através de você e da fundação, proteger outras como vocês. É o mínimo que posso fazer para honrar a memória da mulher extraordinária que me deu a vida e me ensinou o que é força de verdade. A revelação a atingiu com a força de uma onda. Agora, tudo fazia sentido. Não era um conto de fadas sobre um príncipe resgatando uma donzela. Era uma área muito mais profunda, sobre duas pessoas feridas curando uma a outra através das cicatrizes do passado. Era sobre redenção. Era sobre legado. E, talvez, sem que eles percebessem ainda, sobre o início de um amor que nenhum deles esperava ou procurava. Sofia finalmente olhou para o objeto em sua mão, fechando os dedos ao redor dele com carinho e reverência. Eu não posso aceitar isso, ela disse suavemente, estendendo-o de volta para ele, o gesto difícil mas necessário. Isso pertence a você. É a sua história. É a sua conexão com a sua mãe. É sagrado, Alexandre. Ele olhou para a mão dela e, em vez de pegar o amuleto,
Cobriu a mão dela com a sua, envolvendo o objeto entre as duas palmas, um calor passando entre eles, uma corrente elétrica de conexão. A história dela agora é a nossa história, ele disse a voz baixa e firme, e eu quero que você fique com ele, como um lembrete de que mesmo na noite mais escura, um pedido de ajuda enviado ao acaso pode encontrar o caminho certo. E de que a força de uma mãe pode, de fato, mudar o mundo. Suas palavras a envolveram como um abraço quente, e pela primeira vez, ela se permitiu acreditar que merecia tudo aquilo, que merecia a felicidade. Olhou para o rosto dele, para os olhos, que não eram mais frios e distantes, mas cheios de calor e vulnerabilidade, e naquele olhar, ela viu o começo de seu para sempre, um futuro que ela nunca ousou imaginar. E Mateus? Alexandre perguntou de repente, a menção ao nome do bebê trazendo um brilho diferente aos seus olhos, uma suavidade que o transformava. Eu gostaria muito de conhecê-lo, se você permitir, é claro. O coração de Sofia deu um salto. A forma como ele disse o nome, com tanto respeito e um carinho quase paterno, dissipou qualquer dúvida que ainda pudesse ter sobre suas intenções. Ele não a via como um projeto de caridade, ele a via como uma família. Ele adoraria conhecer o anjo da guarda dele, ela respondeu, um sorriso finalmente se abrindo em seu rosto, um sorriso genuíno e radiante que parecia iluminar toda a praça, afastando as últimas sombras de dor. Aquele convite e a aceitação dele era mais do que uma formalidade, era a aceitação dele em sua vida, em seu pequeno e sagrado mundo familiar. A jornada havia sido longa e terrivelmente dolorosa, mas cada passo, cada lágrima, cada humilhação, a havia levado até aquele exato momento, até aquele homem. Ela sabia que a vida não seria perfeita, o mundo os observaria, julgaria, criaria novas histórias. Mas ela não se importava. Pela primeira vez, ela não estava sozinha. Tinha um parceiro, um aliado, alguém que a via como uma igual, uma guerreira. Eu acho que nós precisamos de um café, disse Alexandre, quebrando o feitiço do momento com uma normalidade bem-vinda que a fez rir, um som límpido e feliz que ecoou na praça. Um café de verdade, em uma padaria de verdade, sem repórteres, sem câmeras, sem assistentes, apenas nós. A simplicidade da oferta era perfeita, um convite para deixar o mundo extraordinário e surreal para trás e entrar no mundo comum e real, onde suas vidas poderiam de fato começar a se entrelaçar, longe dos holofotes. Sofia concordou com a cabeça, sentindo um alívio e uma leveza que não sentia há anos. Enquanto caminhavam, fora da praça, lado a lado, sem se tocarem, mas com uma consciência intensa da presença um do outro, o sol da manhã finalmente rompeu as nuvens, banhando a cidade em uma luz dourada e promissora. Era como se o próprio universo estivesse lhes dando sua bênção. Ela olhou para o amuleto em sua mão, as contas de madeira aquecidas pelo sol, e soube, com uma certeza que vinha do fundo de sua alma, que a mãe de Alexandre, onde quer que estivesse, estaria orgulhosa. Sua história de luta não havia terminado em tragédia. Havia se transformado em um legado de esperança e em uma nova história de amor. O escândalo valente dominou as manchetes por semanas, mas a narrativa havia mudado completamente. Rebeca Moretti desapareceu da vida pública, sua imagem social irremediavelmente destruída pela verdade. Surgiram relatos de que ela havia se mudado para a Europa, buscando refúgio no anonimato que o dinheiro podia comprar. Mas sua queda serviu como um conto de advertência nos círculos da alta sociedade sobre os perigos da arrogância e da crueldade. Seu Vargas, o dono da lavanderia, também não escapou da justiça. Com a representação legal de alto nível financiada pela recém-criada Fundação Lúcia Valente, não apenas Sofia, mas outras 12 ex-funcionárias se sentiram seguras e encorajadas para apresentar queixas formais. O acúmulo de testemunhos e as provas de sonegação fiscal e assédio moral e sexual levaram a um processo criminal esmagador. Ele perdeu seu negócio, foi forçado a pagar indenizações pesadas a todas as suas vítimas e finalmente acabou enfrentando uma pena de prisão. A notícia de sua condenação foi uma vitória não apenas para Sofia,
mas para todas as mulheres que ele havia silenciado e explorado, um sinal poderoso de que a justiça, mesmo que tardia, podia ser alcançada quando os vulneráveis recebem uma voz. A vida de Sofia se transformou de uma maneira que ela jamais poderia ter sonhado em seus momentos mais otimistas. Como diretora da Fundação Lúcia Valente, ela descobriu uma paixão e um talento para a gestão que não sabia que possuía. Sua própria experiência de vida a tornou uma líder incrivelmente empática, visionária e eficaz. Ela não era apenas uma administradora de terno e gravata, ela era uma conselheira, uma mentora, uma irmã mais velha para as mulheres que procuravam a fundação, muitas vezes com a mesma expressão de desespero que ela conhecia tão bem. Ela supervisionou a criação de abrigos seguros, programas de treinamento profissional que garantiam empregos dignos e um sistema de creches de alta qualidade que permitia que as mães trabalhassem com tranquilidade, sabendo que seus filhos estavam seguros. Sua história se tornou uma fonte de inspiração nacional, e ela era frequentemente convidada para dar palestras, compartilhando sua jornada não como uma vítima, mas como uma prova viva de que a vulnerabilidade podia ser transformada na mais poderosa das forças. Ela não apenas construiu uma nova vida para si e para Mateus, ela construiu um farol de esperança para milhares de outras pessoas. A relação entre Sofia e Alexandre floresceu longe dos holofotes, com a delicadeza de uma planta rara que precisa de cuidado e silêncio para crescer. Depois da tempestade pública, eles buscaram a calma de uma vida normal, encontrando alegria nas coisas simples, cozinhar juntos, levar Mateus ao parque, assistir a filmes no sofá. O primeiro encontro deles com Mateus foi um momento de pura magia. O bebê, que geralmente chorava com estranhos, aninhou-se nos braços de Alexandre como se o conhecesse desde sempre, segurando seu dedo com sua mãozinha minúscula e sorrindo para ele. Naquele momento, Alexandre sentiu um amor tão avassalador e protetor que o mudou para sempre. Ele não era mais apenas o CEO da Valente Telecom, era um homem aprendendo a ser pai, a ser um parceiro, a ser vulnerável. Eles se apaixonaram lentamente, de forma gradual e sólida, construindo sua relação sobre uma base de respeito mútuo e uma compreensão profunda das cicatrizes um do outro. Ele a ensinou a confiar novamente no mundo. Ela o ensinou a sentir novamente, a se reconectar com suas emoções. Eles não eram um casal de conto de fadas, eram duas pessoas reais e imperfeitas, que se encontraram na tempestade e decidiram construir um abrigo juntos, um lar cheio de risadas, compreensão e o tipo de amor que cura. 5 anos se passaram num piscar de olhos, anos repletos de trabalho árduo, conquistas significativas e uma felicidade doméstica tranquila e sólida. Alexandre, fiel à sua promessa, transformou seu vasto império empresarial. A Valente Telecom tornou-se um referente de inovação social e equidade trabalhista, com programas de participação nos lucros para todos os funcionários, creches nas instalações e salários muito acima da média do mercado. Ele provou ao mundo dos negócios muitas vezes, cético, que era possível ser extremamente lucrativo e profundamente humano, inspirando uma nova geração de empresários a seguir seu exemplo. Seu legado não seria mais medido em bilhões de dólares em uma conta bancária, mas no número de vidas que ele conseguia transformar para melhor. A verdadeira riqueza é o bem que você faz, o impacto que você deixa. Ele disse uma vez em uma rara entrevista, uma frase que se tornou o novo lema de sua companhia e de sua vida. Ele finalmente entendera o que sua mãe sempre soube. O valor de uma vida não está no que se acumula para si, mas no que se compartilha com os outros. Ele havia finalmente encontrado seu propósito, um que preenchia o vazio que o dinheiro nunca conseguiu. Sofia consolidou-se como uma das líderes sociais mais respeitadas do Brasil, dirigindo a Fundação Lúcia Valente com uma mistura única de compaixão e visão de negócios. Ela ajudou mais de 700 mulheres a encontrar independência e dignidade, a reescrever suas próprias histórias. O número era uma métrica de sucesso que a enchia de um orgulho profundo. Cada mulher uma história, cada história uma vitória contra a injustiça. A fortuna de Alexandre,
antes usada para financiar um estilo de vida de luxo e aquisições corporativas, agora era canalizada para as causas justas em que eles acreditavam, financiando programas de educação, saúde e moradia que impactavam positivamente milhares de famílias em todo o país. Juntos, eles eram uma força da natureza, um exemplo poderoso de como o amor, quando combinado com propósito e recursos, pode se tornar uma ferramenta para a mudança real e duradoura. Cada vida que salvamos é uma vitória para todos nós, ela pensou, sentindo uma gratidão imensa por poder fazer aquele trabalho, transformando sua própria dor em um catalisador de cura para outras pessoas. Ela havia encontrado sua voz e seu poder, e os usava para amplificar a voz daqueles que não eram ouvidos. Eles agora tinham mais uma alegria em suas vidas, uma menininha de 2 anos chamada Lúcia, uma homenagem carinhosa e emocionada à mulher, cujo legado havia unido seus pais de forma tão improvável. Ela tinha os olhos do pai e o sorriso da mãe, uma mistura perfeita dos 2 mundos que agora eram um só. Mateus, agora com quase 6 anos, era um irmão mais velho, protetor e carinhoso, um menino gentil e inteligente que não tinha nenhuma memória da caixa de papelão ou das noites de fome, apenas do amor incondicional que o cercava. A família Valente Almeida não era perfeita, mas era real, cheia de amor, de discussões sobre a lição de casa, de desenhos na parede e de risadas que ecoavam pela casa. Eles eram a prova viva de que as famílias não são definidas pelo sangue ou pelo sobrenome, mas pela escolha diária de cuidar um do outro, de se apoiar nos momentos difíceis e de celebrar as pequenas alegrias da vida como se fossem os maiores tesouros do mundo. Nós conseguimos, meu amor, Sofia Sus urrava para Alexandre à noite, enquanto observavam os filhos dormindo. Nós construímos algo lindo do nada, algo real, que importa, e ele sabia que ela estava certa. Eles haviam construído um lar. Eu estava pensando, disse Sofia uma noite, muitos anos depois, enquanto observavam o céu estrelado da varanda de sua casa de campo. Mateus e Lúcia dormiam profundamente lá dentro, e o único som era o canto dos grilos na grama. Naquela noite, quando enviei a mensagem, e se eu tivesse digitado o número certo, e se minha amiga Silvia tivesse atendido? Ela se virou para Alexandre, que estava sentado ao lado dela, o braço familiar e forte em volta de seus ombros, um gesto de conforto que se tornara sua âncora. A pergunta pairava no ar, uma reflexão sobre os caminhos não percorridos, sobre as infinitas possibilidades do destino e do acaso. Ele ficou em silêncio por um longo momento, ponderando a questão com a profundidade que lhe era característica. Ele olhou para o céu escuro salpicado de estrelas, como se procurasse a resposta nas constelações, e depois olhou de volta para ela, seus olhos cheios de uma certeza tranquila e de um amor que os anos só haviam aprofundado e solidificado como uma rocha. O que ele diria a seguir resumiria toda a jornada deles, toda a dor e toda a beleza do caminho tortuoso que os uniu. Então, Alexandre respondeu finalmente, a voz baixa e cheia de uma convicção serena, Silvia teria te ajudado com uma lata de leite. E você teria sobrevivido àquela noite, e a muitas outras, porque você é a mulher mais forte que eu conheço. Ele fez uma pequena pausa, puxando-a para mais perto. Mas nós nunca teríamos nos conhecido. E nós 2 teríamos passado o resto de nossas vidas apenas sobrevivendo, cada um em sua própria prisão, você na da necessidade e eu na da riqueza vazia, em vez de realmente viver. Suas palavras eram a verdade mais pura que ela já ouvira. Às vezes, os maiores milagres da vida não vêm de nossos acertos, mais de nossos erros, mais de pogacerros, mais de desesperados. Nosso amor, nossa família, é a prova definitiva disso. Ela encostou a cabeça em seu ombro, sentindo a paz que só a presença dele lhe trazia, uma sensação de estar finalmente e completamente em casa. Ele estava certo. Um número errado havia corrigido 2 vidas. O amor deles não era um acaso, mas um destino reescrito por um simples toque equivocado, uma prece silenciosa que encontrou eco no coração mais improvável, unindo-os para sempre sob aquele mesmo céu estrelado.